A partir de agora, Real Entrevista. A Real FM antenada em tudo que acontece em Ouro Preto. Personalidades, autoridades, tudo o que interessa de verdade à comunidade ouropretana e região dos Inconfidentes. Real Entrevista. Bom dia, bom dia, bom dia. Aqui Gilson Fernandes hoje fazendo o Real Entrevista com Antônio Pataro, secretário de Segurança e Trânsito de Itabirito. Ele vai conversar com a gente hoje sobre as questões das chuvas no início do ano, principalmente no dia 8 de janeiro, sábado, que foi o início da pior chuva, né, dos últimos tempos. E aí, Antônio Pataro, como vai? Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da Real FM. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na Rádio Real FM de Ouro Preto. Realmente foi uma chuva muito forte, como você disse, dia 8 e dia 9. Uma chuva que veio causar os maiores transtornos do município de Itabirito. Historicamente, nós tínhamos uma chuva em 97, que foi até então a maior cheia da cidade, e nesse ano tivemos aí esse recorde histórico de precipitação de água e também de deslizamento de terras em costas na cidade de Itabirito. Foi um momento muito difícil para a cidade, para a população, em especial os atingidos, direto ou indiretamente, mas graças a Deus aí ao trabalho que o município tem feito, a prefeitura tem feito, Itabirito já está voltando aos trilhos novamente. Pataro, queria que você se apresentasse. Você hoje, atualmente, está como secretário municipal de Segurança e Trânsito de Itabirito, mas qual a sua formação e onde que você já percorreu? Qual é a sua trajetória? Gilson, totalmente secretário de Segurança e Trânsito de Itabirito desde o dia 22 de março do ano passado. Estamos aí há 9 meses à frente. Eu sou policial penal do estado de Minas Gerais, já há 6, 7 anos, e já percorri algumas unidades prisionais, né, desde a minha posse. Eu tenho experiência como diretor de cadeia, né, eu fui diretor adjunto do presídio de Itabirito, depois fui diretor-geral em Mariana, diretor-geral em Manhumirim, diretor-geral na penitenciária em São Joaquim de Bicas, e por fim estava diretor-geral no Ceresp Gameleira, que é uma das unidades prisionais de maior importância do estado de Minas Gerais, que é a porta de entrada da região metropolitana. E aí o prefeito Orlando Caldeira necessitou fazer uma mudança de secretário no município de Itabirito. Era o Carlos Luque, até um amigo, e o Orlando me convidou e eu aceitei a missão. O Orlando já me conhecia há algum tempo, eu fui guarda municipal em Itabirito durante 7 anos. Desses 7 anos cheguei a comandar a guarda municipal 1 ano e 2 meses, e aí o prefeito fez o convite, solicitou ao governador do estado a minha sessão, o secretário de Estado Rogério Greco fez a minha sessão ao município de Itabirito, continuo policial penal, mas cedido ao município de Itabirito aí desde final de março do ano passado. E essa chuva foi o seu primeiro grande desafio, né, assim, à frente da secretaria? À frente da secretaria, o maior desafio até o momento tem sido, foi ter enfrentado a chuva, né, as consequências dela. Apesar de eu já ter alguma experiência também com enchentes em Itabirito, como guarda municipal, eu passei por 4 outras enchentes, a maior delas em 2012, em 97 eu não morava em Itabirito ainda. Participei em 2012, era até comandante da guarda à época, foi até então a enchente que eu participei de maior proporção, mas essa realmente vai ficar na memória e na história, porque muito desafiador. Foi muita água, além do nosso esperado, e ainda temos aí muito trabalho a fazer. Como a secretaria nossa ela é dividida em 4 eixos, nós temos a Guarda Municipal, a Brigada Municipal, temos a Defesa Civil e o setor de trânsito, né, o Departamento de Trânsito.
Então, todos os 4 eixos que nós temos na secretaria atuaram diretamente no enfrentamento das enchentes, né, e dos deslizamentos também. Em especial a Defesa Civil, né, que até hoje está atuando diuturnamente lá nas vistorias, nas fiscalizações, e até nas interdições. Ainda tem casas lá interditadas que possivelmente não serão desinterditadas por questão de risco de desmoronamento. Então a Secretaria de Segurança e Trânsito ela é uma das principais no enfrentamento das consequências da enchente pelos 4 eixos que estão diretamente ligados. Você consegue fazer um balanço de tudo o que aconteceu, tanto de deslizamento, com relação às enchentes, famílias que foram desalojadas, desabrigadas? Em Itabirito nós tivemos a primeira cheia no dia 8, nós já estávamos monitorando com alertas de chuva forte desde antes do Réveillon, nós já tínhamos aí a previsão de muita chuva a partir do dia 29, 30 de dezembro. Tínhamos a expectativa de na sexta-feira termos uma precipitação de 140 milímetros de chuva, na terça-feira, dia 7. Depois essa previsão reduziu para 90 milímetros de água, é o que nos deu um pouco mais de tranquilidade, né, para sexta-feira, mas não veio na sexta-feira a precipitação esperada. Na verdade, já tínhamos aí uma semana de chuva, e na sexta-feira não veio. No sábado veio, aí sim veio a grande chuva e não veio os 90 milímetros de água, veio sim os 140 milímetros de água previsto anteriormente. Só que os alertas que nós recebemos da Defesa Civil do Estado e do IGAM, Instituto de Águas, era que a previsão teria recuado para 90 milímetros. Mas na verdade no sábado, dia 8, de fato veio os 140 milímetros, sendo que no acumulado de chuva de uma semana anterior à grande cheia, nós tivemos mais de 400 milímetros de água. Então o terreno já estava saturado, já não mais absorvia, então jogava toda a água para dentro da calha do rio, né? E lembrando que Itabirito ele é um rio principal dentro de um vale, então toda a água que cai no entorno de Itabirito e na cabeceira, ele obrigatoriamente vai deslocar para um único rio, que é o Rio Itabirito, ou o Rio Vermelho, como é conhecido lá na região. E aí dia 8 veio a primeira grande cheia, foi a maior dela inclusive. Iniciamos no domingo a limpeza da rua, das ruas afetadas, e no domingo veio a segunda cheia, né? Que veio só reforçar aquilo de água que já tínhamos recebido no sábado. E os deslizamentos, tivemos muitos deslizamentos, tanto na área urbana quanto na área rural e de acesso da cidade, tanto que nós ficamos interrompidos o tráfego para Belo Horizonte, pelo asfalto principal da cidade, próximo à Lagoa das Codornas. Houve uma queda de barreira, na verdade não foi barreira, foi a queda do próprio asfalto, onde que interrompeu o fluxo de veículos para Belo Horizonte. Teve que ser usado uma estrada vicinal que aí tá 140, né, que a gente fala a estrada da Herculano, que passa próximo a Herculano Mineração. E também tivemos uma outra queda de asfalto, criando uma cratera na saída para Ouro Preto, próximo ali do que a gente fala Jeca Tatu, né, o ponto ali de restaurante turístico Jeca Tatu, que aí interrompeu também o fluxo, tendo que passar então pelo Novo Itabirito, o bairro Novo Itabirito, o que causou extremo desgaste para a cidade, porque nós tivemos interrupção de suprimentos, né, interrupção do fluxo de veículos e a dificuldade. Hoje o que você faz com 50 minutos até Belo Horizonte, a gente estava gastando 2 horas pela Herculano, que aí vai sair lá perto do posto de pedágio, depois da Coca-Cola, para pegar a 040 e vir para Belo Horizonte. Então nós tivemos aí essas dificuldades, fora a grande quantidade de queda de barreira que teve na cidade, inclusive com o soterramento de um casal, mas que com a ajuda da população e da nossa brigada municipal, prontamente foram socorridos, apenas escoriações leves. Não houve nenhum período de internação deles, graças a Deus, foi apenas um período de observação e logo foram liberados sem maiores consequências para a integridade física deles.
Queria parabenizar o trabalho de vocês. Eu acho que você fala calmamente, assim, bem tranquilo, mas eu imagino que essas últimas semanas não foi nada fácil. É um trabalho que trabalha sob pressão o tempo todo, né? Como você comentou, eu queria que você falasse um pouco mais com relação a isso. Infelizmente, a gente teve um óbito aqui em Ouro Preto, mas em Mariana não tivemos nada, e em Itabiri também não. Mas você comenta que chegou a ter um soterramento, mas com a ação de vocês conseguiram resgatar a tempo. Como que foi isso? O Itabirito foi, eu creio que das 3 cidades, apesar de eu ter acompanhado menos Ouro Preto e Mariana, eu creio que Itabirito tenha sido das 3 cidades a cidade mais afetada, tanto pela água quanto pelos deslizamentos, né? Tanto que tivemos esse soterramento de um casal, mas que foi socorrido. Nós trabalhamos diretamente durante 15 dias, sem parar, de segunda a segunda. Para se ter ideia, a nossa secretaria trabalhou no primeiro dia, no dia 8, nós trabalhamos, eu particularmente, de 7 da manhã do dia 8 até 5 da madrugada do dia 9. E aí fui para casa, dormi e 9 horas da manhã já estava de novo na secretaria, 9 horas da manhã do domingo. O que a gente explica não termos algo mais gravoso e danoso para os atingidos? Primeiro que nós temos uma estrutura hoje de Secretaria de Segurança e de Socorro muito bem elaborado, muito bem estruturado. Nós temos a Brigada Municipal, que é o antigo Corpo de Bombeiro Municipal de Itabirito, que já existe há 22 anos, agora com uma renovação de legislação, passa-se do Corpo de Bombeiro Municipal para a Brigada Municipal, coordenada pelos militares do batalhão aqui da Companhia de Ouro Preto. Então nós temos 3 militares lá, na verdade 2, e o tenente que fica coordenando à distância. Uma Defesa Civil muito bem estruturada. A Defesa Civil de Itabirito, ela nunca teve o formato que tem hoje. Historicamente, Itabirito sempre teve uma Defesa Civil com uma pessoa, no máximo 2, eu não me recordo de 2 pessoas. Era uma pessoa como coordenadora, mas era uma coordenadora mais administrativa, e a parte operacional sempre ficou pelo Corpo de Bombeiro Municipal, hoje Brigada Municipal. Agora não, agora nós temos uma Defesa Civil estruturada, o governo Orlando deu essa estrutura para a Defesa Civil de Itabirito. Hoje nós temos 5 pessoas na Defesa Civil. O coordenador, que é o Felipe Delabrida, é um rapaz já também de 22 anos de bombeiro municipal. Ele é bombeiro municipal, brigadista municipal, e agora coordena a Defesa Civil. E outras 4 pessoas que são os assessores dele, né, os agentes da Defesa Civil, sendo que um outro também já foi brigadista, o Rubens, ou seja, pessoas de vasta experiência. Então hoje a Defesa Civil ela é estruturada na cidade, então ela claro que ela depende da Brigada Municipal como braço operativo, mas não somente a Brigada Municipal, então a própria Defesa Civil é estruturada. E fora isso também nós temos a Guarda Municipal, que atuou diretamente, tanto no fechamento de trânsito e até no auxílio da população. E o Departamento de Trânsito atuou também bravamente. Nós fizemos aí diversas intervenções no trânsito, de forma que a cidade manteve seu ritmo de trabalho e conseguindo aí dessa forma que os equipamentos públicos, né, e até os equipamentos privados que foram cedidos ao município chegassem nos locais atingidos. Então foi todo um conjunto de ações pontuais que nós da Secretaria, junto com outros também departamentos, nós tivemos o setor de obras, Secretaria de Obras com o Geraldo Torres, impressionante, trabalhou muito, mas muito, e ainda está trabalhando. O Geraldo, em momento algum, todos os pedidos que eu fiz a ele, prontamente eu era atendido. Às vezes precisava de máquinas de uma hora para outra para fazer uma interdição de rua com terra. Prontamente a máquina estava lá. O urbanismo com a secretária Amanda, na questão da limpeza urbana, na questão da poda de árvore, dos caminhões, dos pipas. Nós chegamos a ter, parece, 20 pipas, 15 pipas, alguma coisa assim, trabalhando simultaneamente na cidade. A Amanda, excepcional também na parte da limpeza urbana, e outras secretarias. Tivemos a administração nos fornecendo
as compras emergenciais foram necessárias, o planejamento, foi montado um gabinete de crise com a Débora, secretária de planejamento, que voou baixo nessa parte da coordenação. O prefeito Orlando é excepcional, né? Eu sou suspeito de falar, é meu amigo pessoal já há alguns anos. O prefeito Orlando, de tudo que eu já enfrentei de enchente, apesar de não tão ligado ao prefeito à época, mas ele foi o nosso farol, né? Ele iluminou as nossas ações, e por ele ter experiência em mineração, ele tem um contato com as empresas. O que nós tivemos de equipamento, tanto público quanto privado, empregados na limpeza da cidade, na desobstrução de vias, foi impressionante, algo que eu não imaginava. Dessa forma que nós atuamos em Itabirito, foi algo assim, recorde. Nós tivemos a maior cheia histórica da cidade, e a cidade hoje, se você for lá, praticamente tirando as imagens das casas que houveram a entrada, se você olhar para a rua em si, parece que não aconteceu muita coisa, né? Sendo que nós tivemos no centro da cidade 2 metros de água. 2 metros de água. Hoje, se você não olhar para a parede, olhar só para a rua, basicamente, parece que não teve nada lá. Eu queria comentar isso com você, porque eu estive lá esse final de semana e aí a gente divulgou uma foto do deputado Alencar, em que ele estava perto ali da Praça dos Imigrantes, né? Onde que eu imagino que deve ter sido em alguns locais principais. E na foto parece um local de guerra, pela destruição que a lama fez. E eu passei esse final de semana e parece que não aconteceu nada. Já foram trocadas as laterais do rio e já foi feita a limpeza. E foi um trabalho rápido, né? E aproveitando com relação a isso, você comentou com relação às máquinas. E aí a gente teve aquele vídeo que viralizou, né? Que foi com relação a uma máquina que estava fazendo a limpeza ao lado do rio, e aí parece que estava pegando a parte mais líquida e voltando pro rio, mas nessa parte líquida também indo alguns galhos. Não é da prefeitura, né? Parece que é uma máquina de uma empresa que estava dando suporte, né? Ajudando, e não estava dando conta de encher os caminhões. Você podia falar um pouco sobre isso? Explicar Nesse fato em si, nesse fato isolado, na verdade não foi nem de empresa. Foi uma máquina particular que o operador, com muita boa vontade, inclusive, estava auxiliando ali na limpeza, e em certo momento ele empurra uma parte de rejeito, na verdade não é nem rejeito, de lama mesmo, né? Lama do rio, ele devolve essa pequena porção para o rio. E aí alguém fez a imagem, eu não vou nem entrar se é por questão política ou não é, se foi de uma forma maldosa que essa pessoa fez, mas isso tomou uma proporção gigantesca, dando a entender que eram máquinas da prefeitura que estavam fazendo isso, e não era, sabe? Foi um fato isolado nesse ponto, e eu não vou nem também criticar o operador, porque ele estava de boa vontade fazendo, mas que acabou devolvendo para o rio aquela porção de lama. Mas não era nada coordenado pelo poder público, né? Tanto que a orientação que nós demos foi de forma alguma devolver para o rio, porque a cheia, o que acontece quando tem uma enchente? Naturalmente você tem um assoreamento do rio e um alargamento da caixa do rio. A água, ela retira a terra das laterais, né? A estrutura do rio da lateral, e essa estrutura ela é jogada tanto para o leito do rio quanto para a parte de fora do rio. Então um trabalho que foi, e essa cheia só não foi pior porque tinha sido feito um trabalho grande de desassoreamento de rio, que foi retirado de material que não deveria estar ali, de pneus, por exemplo. Foi coisa absurda do tanto de pneu que tinha dentro do rio. Então já havia sido feito durante aproximadamente quase um ano anterior a essa cheia, esse desassoreamento, em parceria com a prefeitura, na verdade coordenado pela prefeitura em parceria com a DESIAP, que é uma agência de desenvolvimento da cidade. Então poderia ter sido ainda pior, né? Porque se o rio não tem profundidade, a água, obviamente, a calha é menor. E como você disse, das imagens que você percebeu durante a enchente, né, o que chegou na rede social, e o que você viu depois quando você estava lá, realmente é impressionante. Quem passou em Itabirito no período pós-cheia era imagem de guerra, parecia que você estava no Haiti, né?
Era uma imagem extremamente de guerra. Só te cortar um minuto, uma das imagens que assustou muito foi com relação a Araújo, aquele tanto de remédio saindo de dentro da Araújo em Itabirito. Remédio indo embora, bujões de gás sendo levado pelo rio, móveis, foi assim, foi terrível mesmo a imagem, uma imagem que a gente não vai esquecer jamais. A ponte ali da Largo dos Imigrantes que você cita, que é uma das principais pontes ali no centro da cidade, ambas as laterais foram carregadas, foram destruídas, né? A ponte ficou completamente sem segurança lateral para os pedestres. E você passa hoje, já tem lá a grade até maior do que anteriormente, né? As grades que foram instaladas lá. A cidade, se você percorre lá, você fala, não, mas essa não é a Itabirito que eu vi há 15 dias atrás, né? É uma cidade que foi afetada de forma surpreendente, e nós tivemos aí um trabalho de limpeza e reestruturação da cidade recorde. Uma cheia histórica, mas também uma resposta histórica também. Em 2012, por exemplo, nós demoramos mais de 20 dias para limpar a cidade, né? 2008, 2009, nós tivemos cheias bem menores, de proporção muito menor, nós demoramos aí 2, 3 semanas. Agora, Itabirito, qual que foi o mais afetado em Itabirito? Apesar de ter afetado todo o centro da cidade e alguns bairros, nós temos ali, para quem conhece Itabirito, a Rua Doutor Guilherme. Depois que você passa o Banco do Brasil, ela afunila, ela é mais estreita, aí tem o Correios, o HSBC, o Santander. Geralmente, quando se dá cheia em Itabirito, você tem ali um nível de água 40 centímetros, 30, 40 centímetros de água ali. Por quê? É a água do escoamento pluvial, que ele vai pelo bueiro, ele chega no rio, o rio está mais alto, então há o recuo da água, e ali tinha uma lâmina de água que a água não conseguia ir embora por rio, que o rio estava acima, então a água retornava. Dessa vez ali a gente teve quase 2 metros de água do rio. Então nós tivemos Praça Domingos Pereira, que é a praça ali dos Correios, INSS para frente, Praça da Bandeira, onde tem um posto de gasolina antigo conhecido como Posto Esso, tudo com água. O coreto da Praça São Sebastião, tivemos água no coreto, eu nunca vi isso. Eu nunca presenciei a água passar na ponte do Fórum, né, que a gente fala da ponte da São Sebastião. Nunca teve água superior à ponte, eu nunca vi. A gente isolava por precaução na época, quando eu era guarda municipal. Alta, né? Ela é muito alta ali. Entrou água no Fórum. Eu nunca vi água entrar no Fórum. Entrou água no Fórum. Né? Houve processos afetados. Então nós tivemos agora o bairro com maior incidência de prejuízos que foi afetado, o bairro São Geraldo, ou conhecido também como Vila Alegre. Lá nós tivemos 3 metros de água na rua, né? E por diversas vezes nós estivemos lá monitorando. Eu fui 4 ou 5 vezes fazer um monitoramento da rua, a rua salvo engano, Lídia Vidal, que é a rua mais baixa da cidade, é o primeiro ponto de saída de água do córrego. Teve certo momento que a água subiu 30 centímetros em 20 minutos, monitoramento que eu fiz lá. E a gente falava com o pessoal, gente, sai porque a água vai sair. Tem uma casa lá no final dessa rua, é uma rua sem saída, que eu falei, o senhor mora nessa casa? Eu moro, então sai que a água vai sair. Não vou sair. Depois o bombeiro teve que entrar de barco e tirar a família. Né? Não quiseram sair. E a gente entende também, é o apego material, é uma vida, uma história construída ali. E foi o bairro mais afetado, tanto que é o bairro que ainda tem muito trabalho de limpeza a ser feito, apesar, né? Em que pese a rua já está toda praticamente limpa, mas ainda tem muita lama em quintal, dentro das casas já estão limpas também, mas ainda tem um trabalho grande a ser feito nesse local. Como foi com relação, você comentou que o bombeiro teve que entrar de barco, a gente divulgou isso nas nossas mídias sociais, de um barco indo às casas, né? Foi acho que no Carioca até, não sei se esse barco foi ou se foi na Vila Alegre mesmo, mas que tiveram que ir de barco pegar as pessoas. Como foi esse trabalho dos bombeiros também? Na verdade, foi praticamente em toda a cidade. A parte baixa da cidade, houve o resgate de pessoas via embarcações. Foram 2 barcos empregados, um barco da nossa Brigada Municipal, um outro barco que foi cedido. Um trabalho muito difícil, porque a correnteza que se viu no centro da cidade é a correnteza de rio.
né? Nós temos imagens dos bombeiros atravessando pessoas que fazem o cabeamento, né? Você estica a corda, o bombeiro, os brigadistas, né? Retiram as pessoas através da corda, né? Vai auxiliando na travessia. E o que eu vi pelas imagens, a correnteza ali naquele momento no centro da cidade, correnteza de rio. E correnteza de rio que não se vê essa correnteza normalmente no Rio de Itabirito, né? Então foi muita água, muito forte, e em vários pontos pessoas foram retiradas mesmo através de embarcações motorizadas, né? E muita dificuldade, muita correnteza, o medo também atrapalha muitas pessoas quando vão ser resgatadas. A brigada tem que lidar com a dificuldade da correnteza, a quantidade de água, a altura de água e o medo das pessoas também, que não estão acostumadas com aquilo. Quando vai para a embarcação, tem que ser muito bem orientada e controlado o emocional dela também pelos brigadistas, que trabalharam assim, são verdadeiros heróis. A Brigada Municipal de Itabirito, ela é impressionante, a capacidade humana e técnica dela, apesar ainda do baixo efetivo, mas são extremamente preparados para atuar nesse momento e treinados, né? Ainda mais agora com a coordenação dos bombeiros militares, né? Que já tem um know-how histórico, mas a capacidade que já tinham e agora tem é surpreendente daqueles meninos. Um ouvinte aqui comentou, Lucas Pena, com relação, você comentou das mineradoras que deram apoio, e a gente até divulgou, falando que o deputado Alencar, ele pegou um material da lama e levou ao Ministério Público fazer essa análise, se é rejeito ou se não é. E aí, vocês chegaram a verificar alguma coisa nesse sentido? Alguma mineradora chegou a comentar alguma coisa, se realmente teve uma ligação de rejeito chegar até no Rio de Itabirito? Alguma coisa nesse sentido, ou comporta? Até a gente vai conversar mais tarde também com relação eu não creio que a cheia de Itabirito tem alguma relação com alguma barragem que rompeu e a gente não sabe. Não creio nisso, porque hoje qualquer barragem que se rompe, o alarde ele é muito grande, né? Será que lá tem vertedouro? Não acontece. Vertedouro tem, geralmente as barragens têm os vertedouros, mas nesse vertedouro geralmente é água mesmo, porque a barragem ela tem eu não sou especialista nisso, mas pelo pouquíssimo que eu conheço, tem o vertedouro que quando a barragem sobe muito, aquela parte da água, né, sai por ali. Mas questão de essa história, porque abriram comporta, não teve isso. Porque rompeu barragem. O que acontece? Por que se acha minério no Rio Itabirito? E se achou minério, né, ou rejeito de minério, o que for. Eu não sei que material que foi encontrado. Itabirito é minério, gente. Qualquer casa que você tiver um quintal e baixar 2 metros de profundidade, você vai encontrar minério, né? Você vai encontrar, não digo minério bruto, né, a ser extraído, mas Itabirito é todo minério. Você tem qualquer estrada rural que se corte, você vai encontrar ali traço de minério. Então eu acho que, claro, tem toda uma história, né? Tem a questão da polêmica, tem a questão do ano eleitoral, tem a questão de grupos ambientalistas que não aceitam a mineração, mas se não é a mineração, Itabirito hoje não teria uma arrecadação de quase 800 milhões de reais por ano. Então, assim, entram vários interesses por trás disso na hora de você virar e falar assim, isso é culpa de uma mineradora. Eu acho muito temerário seria culpar uma mineradora hoje por uma cheia. Gente, a gente tem que abrir os olhos, vamos parar. Talvez as montanhas que nos cercam não deixam a visão da gente passar um pouco além. Qual que é a dinâmica da chuva? Nós tivemos primeiro uma chuva que atingiu o sul da Bahia, uma catástrofe gigantesca lá, pessoas morreram lá, inclusive. E lá não é área de mineração, né? Depois nós tivemos o norte de Minas sendo atingido. Então você está vendo a dinâmica da água, né? A água pegou o sul da Bahia, pegou o norte de Minas ali. Nós tivemos Salinas. Salinas, historicamente, é um local seco. O norte de Minas é um local de estiagem, né? Um local seco, árido. Nós tivemos chuvas lá. Salinas foi praticamente destruída com a quantidade de água. Nunca teve tanta água, precipitação de água em Salinas. Depois a chuva acomete o sudeste de Minas. Nós tivemos Ouro Preto, Mariana e Itabirito. Teve muita chuva na região de Manhuaçu, que é a minha região natal ali. Eu sou de uma cidade chamada Caputira, que é próximo a Manhuaçu.
Manhumirim teve muita água, teve enchente, teve desbarrancamentos também, né? Desmoronamentos de encostas. E agora onde que a água chegou? A água chegou em São Paulo, já são 27 mortes, 24 ou 27 mortes no norte de São Paulo, que é o nosso sul de Minas. Então, assim, será que todas essas regiões, a culpa é da mineração? Ou seja, não, gente, é muita água. Você ter 150 milímetros de água em um dia é muita água. Não, nada segura a água, gente. A água é um trem impressionante. E esse negócio de comporta, abrir um comporta, não existe comportas que se abrem na região de Itabirito que afeta Itabirito. Abriram comportas de Congonhas. A virada de Congonhas do Rio, se abrir alguma comporta, vai para o lado de baixo, vai para o lado de Lafayette, não tem nada a ver com a gente. Então, assim, nessa hora tem-se muita fake news, né? Hoje a rede social, por mais saudável e importante que seja, mas deu voz a muitos dos idiotas, né? Hoje qualquer pessoa desinformada passa a ter uma opinião como se fossem especialistas. E aí tem essas questões políticas também envolvidas. Hoje, se você falar contra a mineração, você ganha muito voto, né? De grupos anti-mineração, anti-exploração de minério. Mas é o que movimenta a nossa região. Mariana, Ouro Preto e Itabirito é minério. Qualquer local dessas 3 cidades que você cavar, você vai encontrar minério, né? Você falou muito bem. A mineração hoje, tudo é minério, né? Não tem jeito. O celular que você pega, o computador, aqui nessa sala praticamente, se não for a madeira ou a espuma, o resto é de ferro. Se não for minério, a gente volta ao tempo da caverna, gente. A gente vai trabalhar com a madeira. E aí começa. Aí você tira o minério e a gente vai trabalhar com a madeira. A madeira vem pro desmatamento. E se for olhar, é importante ressaltar que a maior parte do desmatamento, na verdade, tá ligado à agropecuária. E não a mineração. Vamos para o intervalo e já vamos voltar daqui a pouco para falar outros assuntos. E aí, principalmente com relação ao muro lá da Vale, de 60 metros, né, se não me engano, de altura. E só passar aqui nas mídias sociais, o Murilo Gomes falou parabéns pelo excelente trabalho, mandou um abraço para você. E Leandro também, tá? Leandro, grande amigo e irmão, Antônio Pataro, excelente profissional e está conduzindo a secretaria com muita maestria. Parabéns, secretário, o povo de Itabirito está muito bem representado. Então vamos aqui pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com real entrevista com Antônio Pataro, secretário de Trânsito e Segurança de Itabirito. Opa, bom, como é que tá indo aí, Manu? Recado para você. Em convênio com a UFOP, o Centro de Cirurgias Ambulatoriais realiza cirurgias que requerem cuidados pós-operatórios pouco intensivos e de curta duração. Essa modalidade dispensa a internação hospitalar por viabilizar a alta em poucas horas após a realização do procedimento. O atendimento é realizado via encaminhamento da Unidade Básica de Saúde e Especialidades. Ligue 3559-1284. Prefeitura de Ouro Preto. O futuro é feito agora. Ritmo do verão. Mais ouvida. Radar 90. Radar 90. Informação em tempo real. Aconteceu na manhã de ontem, dia 2 de fevereiro, um acidente na Avenida Lima Júnior, conhecida como Volta do Vento. Um homem de 60 anos não respeitou a sinalização e caiu de moto no buraco do deslizamento em Ouro Preto. Infelizmente, a vítima faleceu. O superintendente da Eurotran, Jorge Cassis, reforça para as pessoas não ultrapassarem a sinalização. A Volta do Vento, Avenida Lima Júnior, para ser mais específico, que nós tivemos uma queda ali da fatia do asfalto que está interditada até hoje, oficialmente ela não está liberada, que a gente a todo tempo refaz a sinalização, assim como a gente vem fazendo na rua Diogo de Vasconcelos. Ontem eu fui pessoalmente, refiz ali por umas 2, 3 vezes a sinalização, e mesmo assim quando a gente dá as costas, o motoqueiro tenta passar, carro tenta passar. E Ouro Pretano acorda aí com essa notícia triste, né? Desse senhor de 60 anos que caiu ali justamente na falha ali, na Volta do Vento, né? Ali na estrada de Saramenha, que ele caiu com a moto lá. Quer dizer,
a gente tem que respeitar as investigações preliminares da Polícia Civil. Pode ter sido, é uma hipótese remota, mas é uma hipótese também, né? Que esse homem possa ter, por exemplo, ter sido arremessado ali com moto e tudo e ter vindo a óbito. Quer dizer, a gente tem que cogitar tudo, mas provavelmente mais um furo de sinalização, ou alguém que disse a ele que estava liberado não estava, ou alguém que é, de certa forma, criminoso, é difícil da gente identificar, né? Que arredou a sinalização, passou e deixou lá aberto, passando a ideia de que lá estaria liberado para o tráfego de moto ou de carro, sendo que não está. Ali vai ser um dos lugares mais demorados a serem liberados, porque ali a gente tem que, não tem como abrir desvio, né? De um lado um maciço de rocha ali, de um outro lado a estrada que perdeu muito material ali no deslizamento e terá de ser feita uma recomposição ali. Então o trabalho ali vai ser demorado e a volta do vento não está liberada e tão cedo não será liberada, porque é um trabalho extremamente demorado. A gente lamenta, a gente dá os votos de pesar à família enlutada desse senhor, né, que veio a óbito, que sirva de aviso, né, infelizmente, mas um óbito totalmente desnecessário, onde tantas situações poderiam ser evitadas. O Poder Público, a Orotana tem trabalhado incansavelmente nas sinalizações, pessoas que parecem que são contra a cidade, são contra elas mesmas, são contra as outras pessoas, são co-assassinas de outras pessoas quando tiram a sinalização e colocam o outro em perigo. Lamentável. Repórter Daiane Augusto para a Rádio Real FM. O Radar 90 está de volta a qualquer momento, aqui na 90.1. Música, notícia e promoção na sua melhor programação. Radar 90. Informação em tempo real. Tá quente. Real FM. O refresco do verão. Show de ofertas Cooperouro. É pra encher o carrinho, é pra economizar. Molho de tomate pomodoro, sachê 300 gramas, 1,20. Sobrecoxa pif-paf, pacote 1 kg, 9,90. Bebida Láctea Brasil, bandeja 540 gramas, 2,49. Pão doce liso Cooperouro, produção própria, 14,40 o quilo. Ofertas válidas até 14 de fevereiro. Pague suas compras em até 3 vezes sem juros nos cartões de crédito. Cooperouro, a sua cooperativa. No Zap, no Face e no Insta, no digital, só da Real. A partir de agora, Real Entrevista. A Real FM antenada em tudo que acontece em Ouro Preto. Personalidades, autoridades, tudo que interessa de verdade à comunidade ouropetana e região dos Inconfidentes. Real Entrevista. Voltamos com o Real Entrevista e dessa vez com participação também do Rodrigo Guerra, que está aqui no estúdio com a gente. Olá, Rodrigo. Olá, Gilson Pataro, bom dia, nossos ouvintes aí. Já vou chegar com o Pataro perguntando direto que ele ficou famoso aqui no Ouro Preto, tá falando que ele fora do ar, que atuou muito na liberação das vias mesmo, da estrada. Pataro, essa liberação foi a Prefeitura de Itabirito que disponibilizou, foi junto com o Estado, o DR. E como que foi, cara? Um monte de ponto de deslizamento para chegar em Belo Horizonte, a gente tinha que dar um monte de volta. Como que vocês conseguiram liberar aquilo ali de uma forma rápida, né? Até porque as previsões iniciais eram de que se demoraria mais para liberar. Como que você conseguiu liberar aquilo rápido e como que foi essa atuação? Foi a Prefeitura de Itabirito? Foi o DR? Foi o Estado? Quem que foi? Bom dia, né? Bom dia. O que acontece? Ali é uma BR, né? E a só mais um pouquinho meu retorno aqui. Obrigado. Agora tá bom. Ali é BR, então a responsabilidade inicial ali é do DENIT, né? Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre. Logo que houve a queda ali da barreira, dos dois pontos, tanto o lado que a gente conhece como Lagoa das Codornas, sentido Belo Horizonte, depois do posto da Polícia Rodoviária Militar, e depois da UPA, sentido Jeca Tatu, um pouco depois ali da entrada do bairro Calçadas,
nós fizemos, na verdade nós não, ali foi mais o trabalho do Orlando Caldeira mesmo, prefeito, diretamente ele, fez o contato com o DENIT, teve no local o gerente regional do DENIT, parece que ele estava até de férias, mas ele veio para verificar aquela situação e houve a liberação ali expressa que a gente poderia fazer essas obras, porque o DENIT, primeiro, não tem contrato para a região, né? Não tem contrato hoje de manutenção do trecho que passa por Itabirito. Então, o DENIT nos autorizou expressamente e junto também com o deputado Paulo Abiacchio. Paulo Abiacchio foi... Só te interromper aqui, até para esclarecer, o DENIT não é um órgão nacional, ele tem que ter contrato com as regiões, ele não é responsável por todas as estradas, Não, o que acontece? O DENIT, ele fraciona, ele faz a licitação de forma fracionada para o Brasil inteiro. Então, ele não contrata uma empresa ou todas as empresas para todo o Brasil. Uhum. Então, ele vai fracionando lotes, né? Digamos, eu vou chutar, não sei se é assim, não. Lote da região dos Inconfidentes, por exemplo. Então, ele licitou lá, uma empresa X lá ganhou, e essa empresa X faz a manutenção desse trecho. O que acontece é que, algum tempo atrás, nós recebemos um memorando, nós temos esse ofício lá, que o DENIT pede ao município de Itabirito, e por causa desse memorando que foi possível a gente fazer a intervenção, ele falou, o trecho que passa pelo município de Itabirito não tem contrato vigente de manutenção e conservação. Acabou a licitação, nós não fizemos licitação, eu peço ao município de Itabirito que nos auxilie, dando a manutenção e conservação desse trecho de rodovia. Então, ainda que não tenha um convênio firmado, o DENIT já está falando, o município de Itabirito, me ajuda. Isso antes da enchente, bem antes, coisa de 6 meses antes. Logo que eu cheguei no município de Itabirito para atuar como secretário. E aí veio esse desastre, né? Essa questão da enchente, as quedas dos 2 pontos de rodovia. O que nós pensamos? Nós já temos aí um documento que o DENIT fala, me ajuda. Nada mais justo do que agora, então, eu pegar esse documento e ajudar. Então, esse trecho não tem licitações, apesar que nesse tipo de situação o DENIT pode entrar no emergencial, não tem problema, mas porque a gente conhece como que funciona a União. Não foi só Itabirito, foi o Brasil inteiro, né? Temos aí, tirando a chuva, vários outros inúmeros problemas no Brasil. Se a prefeitura não fosse proativa, é provável que tivesse caído até hoje. Não, se a prefeitura não for proativa, iria cair até hoje, duraria mais um ano ainda. Isso aí ficaria aí mais de ano. O que o Orlando fez? Eu tenho um memorando que ele me pede ajuda. Eu tenho um contato forte com o deputado Paulo Abiacchio, que é deputado federal e tem grande entrada com o governo Bolsonaro. Foi feito os contatos e foi autorizado para fazer essas obras. Então, é importante frisar, o município de Itabirito fez essa obra para liberar o acesso tanto de Itabirito para Ouro Preto quanto de Itabirito para Belo Horizonte, que está beneficiando todo mundo. Você está falando desse vídeo meu fez sucesso aqui, eu tenho uma amiga que trabalhou comigo nos tempos prisional, ela mora em Ponte Nova, ela me mandou. Opa, Taro, você tá famoso aqui em Ponte Nova, seu vídeo tá aqui. Porque eles lá em Ponte Nova precisam desse acesso aqui, eles não vão sair pro Rio Casca para pegar o João Molevade e parar em Belo Horizonte. Então, assim, foi, cara, de tudo é muito importante, obviamente, na reconstrução de uma cidade atingida. Mas esses 2 pontos também foram fundamentais, porque são 2 pontos que auxiliam, igual eu já disse aqui, a chegada de suprimentos, a chegada de material. Eu comentei, a gente demorava 50 minutos de chegar em Belo Horizonte. Se você teve que passar, você passou pelo Herculano 2 horas, 2 horas e meia numa estrada de terra. Aqui de Ouro Preto tava dando 2 horas e quase 3 horas. Até Belo Horizonte. Até Belo Horizonte. E aquela uma estrada, não que é ruim, mas não é uma estrada feita para aquilo, né? Para um trânsito pesado, né? Exato. Então foi assim, foi graças mesmo aos esforços do prefeito, e a minha secretaria mesmo, na verdade, deu só um apoio mais na parte ali final, que teve que fazer a pintura da faixa, então meio que uma orientação ali que a gente deu, mas basicamente foi Secretaria de Obras e prefeito o mérito nessa liberação aí desses 2 acessos. Pataro, só para entender aqui, vocês já tinham, de certa forma, um pedido de ajuda, assim, de certa forma, prévio e o DENIT foi até lá depois fazer a verificação. Você comentou que esteve um regional? Esse regional teve lá antes, né? Mas foi tudo fotografado, encaminhado ao DENIT, mostrando
o que foi feito, assinado também por engenheiros, então foi tudo dentro do parâmetro mesmo que se necessita para se fazer uma obra. Mas é um paliativo, tá? É uma variante. O que é isso? Eu tenho uma pista, houve uma queda, uma queda de estrutura dessa pista. Então se faz um deslocamento lateral, né? Houve o corte do barranco. Lá na Lagoa dos Codornas, o corte do barranco que havia e criada a variante. Aqui no próximo à UPA, próximo ao Jacatatu ali, foi feito um aterramento, né? Então você tem ali uma faixa de domínio que é do DENIT, então não tem problema você trabalhar nela, porque já é do DENIT mesmo. Então foi feito ali um aterramento, né, compactação e o asfaltamento final, do retoque final, né? Eu fiz essa pergunta porque a gente conversou com o DENIT com relação, no início, quando a Vale ia fazer aquele desvio, Sim. E a Vale falou, a gente não conseguiu autorização do DENIT. Então, para vocês foram mais fácil, porque já tinha, de certa forma, essa autorização, e depois foi mais uma questão de burocracia mesmo. Porque a Vale foi diferente, porque a Vale já está fazendo uma obra de uma variante para ela lá. Da época da barragem ainda, Da época da barragem. Na verdade, uma obra que vai ter, então vai ter que ser feita uma obra em algum ponto, então o trânsito vai ter que entrar nessa variante para sair lá perto da Polícia Militar Rodoviária. Só que parece 300 metros finais dessa variante da Vale, tá com algum problema, não sei qual que é, não sei se é problema ambiental, problema estrutural, não sei o que é. E aí se tentaram usar essa variante, mas por causa desse espaço, desse problema que está tendo final ali, o município falou assim, isso aí vai demorar, e como é empresa privada, o poder público é mais fácil, poder público com poder público, né? Sim. Questão emergencial e tal. Lá eu creio que por ser questão privada, preferiu-se então autorizar fazer essa variante pelo poder público mesmo, e ele foi feito. E com relação, porque lá também, eu não sei, eu sempre confundo, chegando depois da Lagoa dos Codornas, quando é Nova Lima e quando é ainda Itabirito. Essa parte já era Nova Lima se prontificou a ajudar em alguma coisa ou não? Porque pra Nova Lima tanto faz, na verdade, que pra gente pra cá que... Apesar dali ser município, Nova Lima, me parece que ali já é Nova Lima, mas a faixa de domínio é do DENIT, né? Sim. Então, mas teve sim a conversa também com o prefeito. Eu sei disso, da conversa política, Sim. eu sei muito pouco, eu não participei. Mas teve sim uma conversa com Nova Lima, falando que iria atuar ali, mas a autorização mesmo é toda DENIT ali. Ali não tem muito que se falar de autorização do Poder Público Municipal, não, porque a faixa de domínio ela é da União, ela é federal. Com relação... Quer continuar nesse assunto, Rodrigo? Não, Mais não. alguma informação? Manda ver. Eu só queria, como a gente falou aqui de Ouro Preto e de Mariana também, a chuva foi uma coisa, assim, desproporcional. Então, assim, o que a gente falou antes, culpar a prefeita, essa hora parece muita politicagem, gente querendo ganhar em cima da tragédia. Ganhar capital político, né? Exatamente. Então, culpar qualquer um dos prefeitos, tanto de Ouro Preto, como de Mariana, como de Itabirito, pelo dano que a chuva causou, acho injusto, até porque os prefeitos estão aqui há um ano. Mas também, Patuara, a mesma coisa que eu falei pra cá e pra Mariana, a gente nunca consegue também determinar desde quando deveria ter sido feita alguma coisa. Porque sempre o prefeito vai falar, não, porque isso tinha que ter sido feito na administração passada. E o da passada, isso tinha que ter sido feito na passada. Sempre é o passado, exatamente, né? é sempre o passado. Obviamente que desastre, chuva, coisas fora de proporção, gigantescas, não tem nada que possa ser feito. É os danos mesmo que a gente tem que cuidar. Mas para umas próximas chuvas fortes em Itabirito, o que pode ser feito para minimizar o estrago que essas chuvas possam vir a causar? Maravilha, excelente pergunta. Vamos lá. Primeiro, a água é um trem complicado, você não segura a água, né? A água é um troço danado. Como eu tinha dito aqui, nós tínhamos uma previsão de 140 milímetros, depois a previsão por um órgão estadual foi rebaixado para 90 milímetros. A previsão era para o dia 7, de 140 para 90, a chuva veio no dia 8 com 140, né? Então, assim, pegou todo mundo. Estatística e previsão é um troço que existe, mas é difícil da gente acreditar, porque sempre vai dar uma... Previsão meteorológica, previsão meteorológica, então, não tem danado. Então, o que acontece? Nós tínhamos uma previsão, veio outra,
nós usamos os meios de comunicação, tanto da Defesa Civil, quanto eu mesmo com os comerciantes. Eu fiz contato com a CDL, informando, a previsão é que vai ter enchente, vai ocorrer de madrugada, então vamos ficar atento. Mas veio, o que acontece em Itabirito? Historicamente, tem a enchente, o comerciante levanta o material dele, a água abaixa, o comerciante volta. Dessa vez o comerciante levantou o material, a água passou acima do material. Muito, né? Então a gente... vídeo lá da Araújo. Da Araújo, remédio indo embora, bujão de gás indo embora. A Araújo ali é um ponto, ali nunca teve água de enchente. Igual eu falei, ali na Araújo, na rua Doutor Guilherme, os pontos de alagamento ali é água da rede de pluvial que não dá conta, porque o rio está superior à saída dela, essa água retorna e enchia. Não era água do rio que vinha. Dessa vez foi água de rio, gente. Dessa vez nós tivemos, não sei se você conhece Itabirito, né? Conheço. A rua depois do Banco Brasil ali, eu já comentei que nós tivemos quase 2 metros de altura de água ali. Nunca vi isso, eu nunca vi água passar a ponte da igreja São Sebastião. Eu tô em Itabirito desde 2007, fui guarda municipal 7 anos lá, trabalhei muito em enchente, então eu nunca vi isso. E é algo assim que eu acho muito... não sei, cara. Ou é captação de capital político, ou é a crítica pura e simples de querer criticar e querer fazer tumulto e inferno. Porque não havia o que se fazer no sentido de conter a água. Isso não tem o que se fazer. A água ia vir mesmo, veio do sul da Bahia, tá chegando em São Paulo agora. O que poderia ter sido feito, talvez, era se a gente tivesse, né, se nós tivéssemos equipamentos tecnológicos de falar, já choveu tantos milímetros, e não temos. Eu comentei que eu tô desde abril do ano passado, final de março para abril do ano passado. Agora que nós estamos licitando, junto com o novo sistema de vídeo monitoramento, de olho vivo, cerco digital, né, que a gente fala que é a captação de placas de veículo para ver se o veículo é furtado ou roubado, estamos contratando também, integrado a isso tudo, o sistema digital de chuva. Na verdade, já era para ter sido aplicado ano passado, teve um problema na licitação, não conseguimos fazer, passou por esse ano. E nós teremos lá, eu acho que são 4 pontos de captação de informações instantânea, então tem a precipitação, a gente já vê na tela do computador quanto de chuva está ocorrendo por hora, né? Mas... tirando isso, a Defesa Civil ela vem historicamente, aí é aquela questão, né? Mas vamos lá, historicamente sonegada no município de Itabirito. Agora no grupo, no governo Orlando, que nós temos 5 pessoas, historicamente era uma. Na Defesa Civil? Uma. Nunca pessoa uma. na Defesa Civil? Historicamente era uma coordenadora administrativa e a Brigada Municipal, o antigo bombeiro municipal, o braço operativo. Você não tinha, gente. É historicamente, infelizmente. Agora, outra coisa. Desmoronamento. É o que acontece aqui. Basicamente, os locais de desmoronamento, o que é lá? Área irregular de construção. Culpa do poder público também que deixou acontecer. Né? Mas é aquele negócio, você olhar pra trás também, eu não gosto muito de olhar pra trás, a gente tem que olhar pra frente. Né? Pra frente. O que nós vamos fazer a futuro? Se uma chuva gigante dessa, não vai ter o que se fazer. Vai ter o que mesmo, fazer. Cuidar dos danos e tentar salvar. Mas pra minimizar alguma coisa que pode ser informação. Ter um sistema de coleta de informação que a gente tá adquirindo para saber, já caiu 40 milímetros em meia hora. Isso é muita água. População ribeirinha, sai. Comerciante, levanta os seus produtos. Porque não tem o que fazer. Isso aí não vai ter... vamos canalizar o rio? Não existe canalização de rio mais. Não funciona. Não funciona, é pior. Se você canaliza aqui, você tira o problema daqui, mas lá na frente você criou um túnel bala para água. Lá na frente você vai mandar embora tudo que tiver para frente lá. Então, assim, trabalhar com informação, com previsão e orientar as pessoas. Pessoal ribeirinho, saiam de casa. O que é complicado também, que nós falamos para muitos sair, não saíram, não. Sim. Né, eu já comentei que depois o barco teve que ir lá e tirar a pessoa que nós falamos, sai que vai subir. Eu vou pagar para ver. Pagou e inundou a casa. Mas também entenda, é bem material, é uma história de vida da pessoa, né? Enfim. Mas basicamente isso, trabalhar com informação. E a gente tem feito um processo licitatório aí, está em andamento, vamos ver se a gente consegue trazer esse equipamento tecnológico para nos orientar nesse sentido. Esse equipamento aí, eu acho que é a primeira vez que você fala sobre ele, né? Eu acho que na mídia. Como vai ser? Como vai funcionar? A gente conversou aqui nos bastidores, vai funcionar um pouco com relação à barragem,
vai ter aqui em Ouro Preto tem um pluviômetro, né? Que vai medindo a quantidade de água da chuva. Vai ser um pouco desses pluviômetros, vai saber quando o rio vai encher, vai ter esse nível automático de saber quando que o rio tá subindo. O rio ele sobe de acordo com a precipitação de chuva na cabeceira, né? Tem gente que fala, na cidade de Itabiri tá chovendo muito, o rio vai encher. Não, às vezes você pode cair 140 milímetros de água no centro da cidade e se na cabeceira não cair 10 milímetros, não vai ter cheia. Em 2012, nós tivemos uma cheia lá. Em 2012, nós tivemos 3 enchentes no mesmo dia. Tivemos uma, acho que 4 horas na madrugada, uma por volta de 8 horas e uma 4 horas da tarde. A enchente em 2012 de 4 horas da tarde foi com sol quente em Itabirito. Tava sol quente, os comerciantes tudo voltando as coisas pro lugar e eu mais alguns guardas municipais passando, gente, sobe que tá vindo mais uma água. O pessoal, mas que água? Tá com sol quente. Por quê? Porque 4 horas antes tinha caído uma tromba d'água em Ribeirão do Eixo. Ribeirão do Eixo é a nossa cabeceira. E nós sabemos que quando cai uma tromba d'água forte em Ribeirão do Eixo, a água demora de 4 a 5 horas para chegar em Itabirito. É o prazo da água chegar lá. É muito longe e o rio faz muita curva, né? Então demora aí por volta de 4, 5 horas para chegar. Aí esse medidor tem que ficar em Ribeirão do Eixo. Então um desses medidores tem que ser em Ribeirão do Eixo, porque é a nossa cabeceira. Então você vai pôr em Ribeirão do Eixo, no Mata Porcos, um medidor. E é um medidor digital, é uma torre com um painel, né? Então, de acordo com a precipitação vai cair nesse painel, ele vai lendo a quantidade de água que já deu e joga direto no computador que vai ficar na Defesa Civil. Então você vai ter ali uma torre no Ribeirão do Eixo, possivelmente uma torre na Ponte da Japonesa que a gente fala, que é um outro afluente que chega para desaguar no rio Itabirito. São os 2 pontos principais. Itabirito é importante ter, de precipitação não muito, porque o que cai em Itabirito vai embora, desce, né? O problema é o que está para cima, né? A montante, né, que fala, da cidade. Agora, e tem a questão das réguas. Nós tínhamos muitas réguas no rio Itabirito. Hoje, depois que... Agora, né? Eu vi uma régua. Ou seja, foi... O pessoal está criticando agora, mas... Já faz tempo que tá sem. E poderia também, em vez da régua, que é uma coisa que você vai... Você tem que visual. Poderia pôr um medidor de nível, né? Que nível, automático, boia, ou laser, que você já tem esse indicador, como você falou, em vários pontos do rio, não vai subir lá embaixo primeiro, né? Lá em cima você vai sabendo já se ele tá subindo para quando chegar lá embaixo. Se eu tenho a medição na cabeceira do que caiu lá, eu sei o tempo que demora para essa água chegar e sei a precipitação, porque também tem a questão que o terreno já não absorve mais a água, né? Então, uma coisa é eu ter 140 milímetros de precipitação num dia isolado e uma outra coisa é eu ter 140 milímetros de precipitação de chuva no decorrer de uma semana que já teve aí 40 milímetros todo dia. Então já está saturado o terreno, vai escoar tudo pro rio. Que é o caso muito de Ouro Preto. Ouro Preto não é caso de rio, é o caso da encosta que vai chovendo ao longo do tempo, mesmo que pouco. Vai liquefazendo, né? Vai transformando aquilo em terreno úmido, né? Não absorve mais, desce. Né? E eu queria te fazer uma pergunta, porque antes, onde que era a linha de trem, hoje é uma avenida. Eu acho que é os 2 lados. A gente até chegou a trazer essa discussão aqui, se talvez deveria ter deixado a linha de trem por questões turísticas, mas essa conversa já faz 7 anos e até hoje não foi feito nada em outras cidades. E em Itabirito, eu acho que preferiu, em gestões passadas também, a fazer o trânsito. Eu acredito que deve estar saindo em breve, né? A nova estrada onde era a linha de trem. Por um lado, você perde a questão turística, mas como eu já disse, em outras cidades está atrasado, não teve andamento algum, apesar que todo ano vem essa discussão. Agora, ano passado falaram que ia fazer a linha férrea até Ponte Nova, mas nem começaram ainda e eu sei que Nova Lima nem tem mais estrada de linha férrea. Então, nenhuma empresa particular privada vai querer investir por algo muito caro que não sabe se vai ter o retorno. E aí, em Itabirito, onde que era a linha férrea, hoje é uma avenida, eu acho que está finalizando, né, uma parte dela, e isso pode, não sei, a minha visão, que talvez a chuva acumula mais por ser cimento em vez da linha férrea, que era a brita, né, ou até mesmo terra. 2 pontos interessantes. Primeiro, eu sou super a favor de turismo, mas o turismo ele não pode bloquear a mobilidade urbana. Sim, né? O desenvolvimento da cidade. O desenvolvimento da cidade e a mobilidade urbana. Em Itabirito nós temos 2 corredores principais, que é a Avenida Queiroz Júnior, 3. Avenida Queiroz Júnior, Rua Doutor Eurico Rodrigues, que está abaixo da Queiroz Júnior, é mão em contramão,
e Avenida dos Inconfidentes, que até é um pouco subutilizada, porque o povo gosta de passar no centro, ver as lojas e tal, né? Caminho, eu uso muito o caminho de formiga, né? Onde um carro vai, os outros vão atrás. Então, assim, pela essa parte turística, a gente sabe que somente a linha do trem ali talvez não atrairia o volume turístico e econômico necessário a dizer que é melhor do que criar uma avenida. Sim. Talvez o pessoal passaria apenas, não pararia, né? Seria só poderia, inclusive, exatamente, apenas passar, se só um caminho. Se for por isso, a gente pode até pensar em fazer em outro lugar, né? Até por fora, né? Tem até espaço por fora. Pra isso. E hoje dá para se conciliar também o trem passando com trilhos expostos em cima de uma via. Mas gestões passadas entenderam que o melhor era criar uma avenida que ligaria o bairro Padadelmo ao início do bairro, que ainda é considerado zona rural do Marzagão, zona rural do Marzagão, né? Então já foi feito... Os dois eixos da cidade, para quem não conhece. Vias rápidas de 60 km por hora, com poucas intervenções, de você ter toda hora entrando e saindo do carro, para você ter realmente um deslocamento mais rápido. Foi feito a primeira parte, foi feito do Padre Adelmo até o centro, que a gente fala o cruzamento da Madeireira Cascudo, que é conhecido ali. Já está pronto, isso aí já está sendo utilizado. Agora vai vir a segunda parte, que pega da Madeireira, ali do centro Madeireira Cascudo até próximo ao Julifest, a área do Julifest, é a segunda parte, e a terceira parte vai ser do Julifest, terminando um bairro que chama Dona Lila, que é ali próximo da entrada do Country, pela parte de baixo. Esse é o primeiro ponto. Agora, de mobilidade. A gente entende que nesse momento foi mais importante do que se manter aquela linha de trem não utilizada e ainda dando trabalho. Anos. E tem previsão dessas obras finalizarem? Agora retoma já esse ano até a área do Gilifest ali. Agora, mas e se deixasse, talvez teria tido menos impacto na enchente? Eu acho que nenhum, porque primeiro nós tivemos quase 2 semanas de chuva, o terreno já estava saturado, não ia ter absorção ali mais. Poderia ser até pior, porque no bairro São Geraldo você tinha a linha de trem que passava num trecho elevado, então tinha um morro, né? Que poderia ter ainda mais represamento de água para dentro do São Geraldo. Então, se a gente teve 3 metros, apesar que a gente sabe que a água ela é nivelada, qualquer outro ponto que tiver, essa água vai sair. Mas poderia ter um represamento momentâneo ali que poderia dar ainda mais trabalho para o socorro, né? E para a retirada das pessoas. Eu não colocaria esse ponto da linha de trem, o que se foi feito ali, como agravante, não. Eu digo até mais, eu acho que foi até melhor pelo espraiamento e escoamento de água naquele momento. Vamos mais um... você falar. Uma pergunta, mas uma curiosidade, Pataro. No que diz respeito ao acolhimento das vítimas, doações e tal, o município de Itabirito teve a ajuda do governo estadual, federal quanto a isso. E outra, teve muita doação de fora, porque a gente viu muita gente querendo aparecer. Gente que não tem noção nem onde fica Itabirito. Eu vou citar aqui, Nicole Balls, uns outros famosos. Roberto aí. Miranda. Roberto Miranda acho que ainda sabe onde é Itabirito. Agora Nicole Balls acho que ela não sabe nem o que é município, quanto mais o que é Itabirito. Querendo aparecer, cara. Porque viu um vídeo lá de Itabirito com a água tomando. Isso fez algum efeito prático para Itabirito? Você recebeu alguma doação de fora relevante por causa disso? Eu não posso falar muito, porque isso é mais... isso é mais também da assistência social com a secretária Rose, né? Mas... na hora do desastre, vem ajuda ou pessoas aparecendo de tudo quanto é lado, tanto local quanto nacional. Toda ajuda, obviamente, é bem-vinda, muito bem-vinda. Cara, pra me dar uma garrafinha d'água na hora lá que eu vou aceitar. Se ela quer fazer um marketing em cima disso, aí já é algo subjetivo e depois o Papai do Céu cobra dela. Mas toda ajuda é bem-vinda. O que eu sei, isso aí eu presenciei, nós recebemos um caminhão da Defesa Civil do Estado, com colchões, material de limpeza. Muitas pessoas, muitos particulares auxiliaram lá os atingidos com alimentação, com café,
Os trabalhadores também receberam muita ajuda. A população de Itabirito doou muita coisa, muita roupa. De chegar um momento que a gente está falando, gente do céu, a gente não está precisando de mais roupa não, porque nós tivemos aí, eu acho que foram 150 pessoas a 200 pessoas acolhidas na escola. O atingimento foi maior, mas muitos não vão para a escola, né? Muito vai para casa de parente e tal. Na escola, acho que chegou a ter o pico lá, foram 200 pessoas, ou aproximadamente isso, numa escola. Tanto que a gente pensou em abrir uma segunda escola, mas aí por fim a gente viu que não seria necessário. São 2 escolas no nosso plano de contingência que são disponibilizadas. Como eu disse, em final de dezembro eu já tinha colocado a rede em alerta devido ao período chuvoso. Então nós já tínhamos as escolas prontas, as pessoas sobre alerta, todo dia a gente conversando no grupo do plano de contingência. E aí uma escola só foi necessária. Uma ajuda assim mais conhecida que eu fiquei sabendo foi aquele Madeirite do Sextou, Bebê, né? Uhum. Ele fez uma campanha, arrecadou mais de R$1.300.000, não só para Itabirito, tá? Ah, sim, é porque esse daí mesmo a gente nem recebeu, o marketing dele. Não, teve, Sextou, Bebê, hoje sexta-feira. Aí ele falando, olha, estamos aqui, já recolhemos mais, muita doação, já recebemos mais de R$1 milhão e poucos de doação para o estado de Minas Gerais num todo. E ele chegou um caminhão para Itabirito, eu acho que com 10 kits, cada kit desse, uma geladeira, acho que um fogão, uma cama, legal, alguma coisa assim, né? Agora, como foi a distribuição desse material, não sei dizer, mas eu sei que foi a prefeitura que fez contato com ele e falou assim, nós estamos atingindo, a gente precisa de ajuda, se puder ajudar a gente, como ele tem expressão. Agora, teve muita doação. Nesse período, o coração do brasileiro, a gente pode não ter, o que não tem a gente doa ainda para os outros. Né? Eu acho o coração do brasileiro nesse ponto muito, muito legal, muito interessante. Fora que em Itabirito foi a maior auxílio emergencial, né? De 10 mil, se não me engano, para os atingidos e de 20 mil para as empresas. Tanto Ouro Preto quanto Mariana, de 3 mil para os atingidos. Inclusive, vários municípios já têm feito contato com Itabirito pedindo a lei aprovada e o decreto regulamentador para aplicarem também nesse município. O prefeito, a princípio, ele pensou num valor, depois ele falou, não, a gente pode melhorar mais com a arrecadação que a gente tem, com a quantidade de dinheiro que nós temos em caixa. Itabirito hoje tem, graças a Deus, uma reserva em caixa considerável. O Orlando, toda reunião do gabinete de crise que eu disse, toda reunião ele falava, gente, vamos lá, começar com pessoas. Primeiro, assunto pessoas. Então, toda reunião do gabinete de crise que a gente reuniu de segunda a segunda, sábado, domingo, todo dia tinha reunião do gabinete de crise e ele falava, pessoas, vamos lá. Eu não quero ninguém passando fome, eu não quero ninguém desamparado, eu não quero ninguém com dificuldade. Aí bolaram o projeto, né, que vai disponibilizar R$10 mil por núcleo familiar atingido por enchente, lama ou deslizamento que tenha afetado a residência de forma a prejuízos, né, de perdas, e para o núcleo empresarial R$20 mil por empresa, por loja, comércio atingido, CNPJ atingido. Mas por que 20 mil para o CNPJ e não 20 mil para a pessoa? Bom, isso aí foi uma decisão política que eu entendo que também é justificável, porque a loja, ela também emprega pessoas, né? Sim, então, o a partir CNPJ do momento às vezes que sustenta 4, 5 famílias, né? Exatamente. O CNPJ e outra, a perda do CNPJ foi gigantesca. Teve gente que perdeu 100 mil, 200 mil, né? Porque sabendo, a gente acabou de montar a loja e perdeu a loja perdeu a loja toda. Esse 20 mil vai ser para aquela pessoa não quebrar, não fechar. É um inicial. Segurar um mesinho ali. Inclusive segurar funcionário, né? Igual você disse, às vezes a pessoa é arrimo de família que ganha ali o salário mínimo e se talvez não tivesse esses 20 mil, já estaria na rua. Sim. Sem acerto de conta. Como que uma pessoa vai fazer um acerto de conta com um funcionário sendo que perdeu tudo? Exatamente. Né? Então, eu acho muito interessante essa ajuda tanto para o núcleo familiar física de 10 mil, que dá para dar um alento bom, né? Você consegue ali comprar já uma geladeira, um fogão, uma cama, alguns mobiliários ou roupas, né? Para você começar a voltar a ter sua dignidade, que é o principal. E para o meio empresarial, esses 20 mil que não é o suficiente para se reerguer, mas é o suficiente para você iniciar uma reconstrução, né?
Com 20 mil você já consegue aí manter o seu funcionário, ou então fazer uma rescisão justa para o funcionário. É de tirar o chapéu, né? E da região, eu digo até do estado de Minas, pode ter sido nesse valor o que mais se concedeu. Fora os aluguéis sociais dos desabrigados, tem os aluguéis sociais. Tem muito desabrigado, né? Ainda? Não. Não tem, não. Nós tivemos aí o caso do Novo Horizonte, que nós, por causa de uma ruptura do terreno lá, uma trinca que se apareceu, nós preferimos orientar a saída de casa de 2 ruas. Muitos não quiseram sair, a gente também não ia tirar de forma compulsória, né, forçada, mas muitos também já retornaram. Hoje, mas lá hoje não tem risco, não. O risco tem, né? Mas é menor do que a gente imaginou. A gente imaginou que poderia descer uma massa que não só ela descesse afetava a casa. A gente imaginou que ela poderia descer carregando a casa, né? Mas pelas análises mais recentes lá, tem um risco, mas não é da forma que a gente imaginou. E é até bom a gente imaginar o pior, que aí se vir o melhor, que bom. O ruim é quando a gente fala não tem risco nenhum, vem a primeira precipitação lá e... porque como a gente recebe a notícia falando que acho que é de 8 metros de extensão, né, a fissura, e 1 metro de largura... Profundidade. Isso assusta, né? Mas não... mas é antigo também. Não, a extensão ela é até maior do que isso. Ela dá mais de 8 metros de extensão. Mas de profundidade é um ponto que tem nele lá, que é 1 metro de profundidade. Mas aí, o restante é menor. O restante é menor, coisa de centímetros. E tem aquela questão também, a gente tem que saber quanto de profundidade tem do início da terra, né, da flor da terra até a rocha, porque o preocupante é quando essa ruptura ela vai até a rocha, infiltra a água, dá a lubrificação da rocha, aí aquela massa inteira desce, como se fosse um escorregador, né? Mas ao que parece não atingiu a rocha, então nós não temos profundidade até a rocha, então já foi lonado, vai ter um trabalho lá de colocar argila para tampar, de forma que a água não penetre para poder ir ampliando aquilo. Mas há um risco, obviamente, ninguém vai falar tá 100% seguro, mas é bem menor do que aquilo que a gente imaginou no início. E já está sendo já foi feito os ponteamentos, a forma de medição, então já tem os piquetes e estão sendo medidos semanalmente para ver se houve deslocamento, de quantos centímetros, se não houve, que são todos indícios que nos dá da segurança do local. E após isso, as famílias vão poder voltar para suas casas? A gente ainda não falou, podem voltar, mas muitos já voltaram, mas a gente também não falou pode, nem pediu para voltar, sim, porque a gente também não retirou ninguém de forma compulsória. Entendi. Vamos pro intervalo aqui, mandar um abraço pro Felipe Delabrida, falou que tá acompanhando. Além que tá acompanhando aqui pra gente também no Facebook, é o Christian Mendes e o Admilson Santiago, falando que é excelente secretário. O Admilson falando que vejo que o enfrentamento às causas da enchente foi estratégico e dinâmico. Parabéns ao secretário Pataro. Obrigado. Promoção Real FM. Fique atento à previsão do tempo. Cadastre-se para receber os alertas da Defesa Civil. Envie seu CEP por SMS para o número 40199. O serviço é totalmente gratuito. Lembrando que o CEP de Ouro Preto sede é 35.400.000. Prefeitura de Ouro Preto. O futuro é feito agora. Atenção, atenção! Ouro Preto e região. Vale a pena conferir o show de preços baixos da Americana Modas. Americana Modas tem roupas em geral, brinquedos, cama, mesa e banho, enxoval para recém-nascidos e uma grande variedade em peças íntimas. Eu disse Americana Modas, a moda de vender barato. Cartões Visa e Mastercard em até 6 vezes sem juros. Convênios Açufop e Assetfop. Americana Modas fica ali, Rua São José, 131A, Centro, Ouro Preto, em frente à Caixa Econômica Federal. O verão é aqui. Real FM. Summertime.
Ei, você aí! Esqueça tudo que você já viu de loja de eletrônicos, porque a Ricel chegou com o verdadeiro conceito de loja completaça em Ouro Preto. Completaça de verdade! Tá duvidando, é? Na Ricel você encontra celulares, cabos, carregadores, mochilas, caixas de som JBL originais, shoulder bags, artigos de papelaria, brinquedos e aqui você compra seu smartphone com o mesmo preço da internet e sai com ele na hora. Ricel, Rua São José, 89, Centro em Ouro Preto. Manda o WhatsApp aí, 31 98244 2638. Aqui é a Gretchen, a rainha do bumbum. Pega essa dica. Experimente o lançamento do Boticário Cuide-se Bem Bumbum de Pêssego com máscara e esfoliante. Reduz a acne e os pelos encavados em 10 dias e deixa o bumbum ainda mais... Desconto de 20% na compra de 2 ou mais produtos da linha pelo WhatsApp, loja ou com um revendedor. Até 13 de fevereiro ou enquanto durarem os estoques. Ressegura é Cuide-se Bem. Cuide-se Bem é o Boticário. Na hora de fazer suas compras, escolha o Supermercado Itacolomi. Há 20 anos com o melhor preço, a melhor qualidade e um excelente atendimento. Lá você encontra açougue, hortifruti e padaria, com o melhor pão da cidade. Aberto de segunda a sexta, das 9 da manhã às 7 da noite e aos sábados, das 8 da manhã às 6 da tarde. Aceitamos cartões de crédito, débito e alimentação. Supermercado Itacolomi, Avenida JK, 720, Bauxita, 3551-2930. O verão mais quente é aqui. Real FM. Mudamos o nome, mas sem mudar a essência. Alto astral, alegria e descontração é no Bar da Ouro Pretana. A sua cerveja preferida sempre no ponto. Falando em ponto, é o primeiro e único bar oficial da cervejaria Ouro Pretana. Seja qual for o seu apetite, o Bar da Ouro Pretana sempre tem algo para satisfazê-lo. Chopes autorais, comida de tradição, drinks, mimos. O Bar da Ouro Pretana fica na Rua Benedito Valadares, número 250, próximo à Igreja do Pilar, em Ouro Preto. Bar da Ouro Pretana, a melhor choperia de Ouro Preto, pelo Destaque Real 2021. Pensou em móveis de qualidade pelo menor preço? Pensou na Atrativa Móveis e Eletro, em Mariana. Toda a linha de móveis, colchões e estofados pelo menor preço da região. Guarda-roupa 6 portas de 1.099 por somente 789. Colchão de casal de 949 por 599. Armário de cozinha de 999 por 699. Essas e outras ofertas você encontra só na Atrativa Móveis. Atrativa Móveis, Rua do Catete, 251, no centro de Mariana. 3557-4587. 9160-9001. No Zap da Real. Mande seu alô na número 1. Real Entrevista. Voltando com a Real Entrevista e vamos falar de barragem em Itabirito. Eu acho que tem um patar interessante, que as pessoas sempre falam que a barragem que está em Ouro Preto é localizada em Ouro Preto e fica com medo do centro histórico. Mas na verdade, vamos explicar. A barragem ela fica muito próxima a Congonhas, é na mina de fábrica. O CNPJ é localizado em Ouro Preto, porém é uma das 3 barragens mais perigosas hoje em Minas Gerais. E caso haja esse rompimento dessa barragem, vai atingir diretamente Itabirito. Porém, a Vale, meio que precaução, ou até mesmo com relação ao descomissionamento, que é obrigatório o descomissionamento, se eu não me engano, era para começar a terminar o descomissionamento agora em março, mas eu acho que provavelmente deve prorrogar, porque acho que eles nem começaram por causa do muro, principalmente do muro, que a gente vai falar agora. Se eu não me engano, é um muro de 60 metros de altura e não sei se é 100 de largura, como que é isso? Explica um pouco pra gente com relação a esse muro de Itabirito e com relação também a essa barragem que aflige tanto, não só Itabirito, mas as cidades da região. A barragem, parece que é Forquilhas, né? O nome Forquilhas. Forquilhas, a barragem. Eu só não sei qual Forquilhas que é, porque é 1, 2... 1, 2, 3, né? É uma barragem de Forquilhas, que é, como você disse, ela é no município de Ouro Preto, mas ela afeta, em caso de um rompimento, de um desastre, diretamente Itabirito. Então nós temos lá o mapa da Mancha, que é um mapa que foi desenhado pela Defesa Civil em conjunto com a Vale, do que esse rejeito poderá atingir Itabirito.
E uma das obrigações que foi imposta, logo depois do desastre de Brumadinho, foi que se construísse um muro de retenção, e esse muro já é no município de Itabirito, evitando aí que no rompimento esse rejeito chegasse de forma abrupta em Itabirito, no centro de Itabirito e os locais da mancha, né? Então foi construído esse muro, ele tem 60 metros de altura por, não sei se são 40, 50 metros de largura, alguma coisa nesse sentido, com uma comporta. Essa comporta ela é aberta ou fechada para controle de fluxo, porque o rio passa ali, então não é uma barragem seca, não é um muro seco. Teve um vídeo que mostra muita água. Foi dessa comporta? Foi. Essa comporta ela fez aí uma retenção de água que nos auxiliou no início, mas depois acaba que não segura mais. Sim. Porque também gera risco até para a própria barragem, mas não foi feito nada no sentido de abrir e por isso que chegou essa água para nós. Eu até penso que ela no início ela segurou até um pouco a chegada dessa água até Itabirito. E esse muro ele é no município de Itabirito, é um muro gigantesco mesmo, que ele é a primeira barreira no caso de um rompimento de barragem. Então, digamos que se essa barragem Forquilha ela se rompa, o sistema de alerta vai fechar a comporta, essa lama vai chegar até esse muro, vai ser retido aquele primeiro impacto, então vai segurar a primeira onda, e creio que depois deve se abrir a comporta para ir liberando aos poucos esse fluxo também, porque senão o muro vai acabar ultrapassando a altura dele, creio eu. Também não sou especialista nesse muro, né? Mas a comporta, isso aí eu sei, ela vai ter que ser aberta em algum momento para ir liberando gradativamente, então descer como um rio mesmo, e evitando afetar aí a cidade, o município, né? Tanto zona rural quanto urbano de Itabirito. Eu lembro, quando eu vi a primeira mancha, o primeiro mapa mostrando o que aconteceria se rompesse, isso aí foi logo depois de Brumadinho, que eu sofri muito com relação às notícias divulgadas dessa barragem, porque todo mundo achava que a barragem ficava aqui em Ouro Preto. Pra quem via nas matérias, falava assim, a barragem de Ouro Preto vai romper, vai acabar com o centro histórico. Então, quantidade de gente, foi antes do carnaval, quantidade de gente desmarcando pousada, desmarcando hotel, com medo de vir para Ouro Preto, porque a Globo divulgava que a barragem de Ouro Preto poderia romper, porque realmente era uma barragem perigosa. E aí, quando eu vi essa mancha, na verdade, aí eu peguei o mapa, a gente divulgou o mapa, e o mapa pegava Itabirito, mas chegava até Sete Lagoas, se eu não me engano. Não, vai embora, né? Aí pega Paraopeba e vai embora ali, mas o primeiro ponto a afetar é o município de Itabirito. Patari, como que é a relação com a Vale, com mineradoras, nesse sentido? Tipo, você vai cobrar a gente se abrir isso aqui, se essa barragem ceder, danou para todo mundo. Eles são bem abertos à conversa com o município. Como que é? Já recebe de uma forma... Depois dos rompimentos, parece que agora eles ficaram mais espertos, mas são abertos. Como que é o relacionamento com a Vale? Não, é um relacionamento muito próximo, né? A Defesa Civil, ela faz treinamentos em conjunto com a Vale. Isso aí pelo menos mensalmente, tem algum treinamento. Nessa construção do muro, a Defesa Civil ia praticamente toda semana ou até mais vezes por semana lá no muro, fazer tanto a vistoria, né, local, para entender, e toda a apresentação. Pelo menos mensalmente a Vale está na nossa Defesa Civil, lá na sede da nossa Defesa Civil, em conversas. Então, assim, é muito próximo, mas não é nada porque a Vale é boazinha, não, porque são obrigações impostas mesmo. Né? Depois desse desastre, o Ministério Público Estadual está em cima da Vale, existem comissões do MP ligado diretamente com isso, mas a Vale tem dado, sim, os esclarecimentos e o suporte necessário, e tudo que a gente cobra também a Vale, ela não nos sonega informações, não furta em nos orientar lá naquilo que a gente demanda de informações deles. Com relação a caso haja esse rompimento, igual você comentou, é algo muito rápido, né? Deve encher o muro muito rápido. Tem uma forma dessa nova mancha, ela chega a pegar o distrito São Gonçalo do Bação, você sabe se... Porque é alto, né, o distrito.
Eu cheguei aí no distrito e ver lá embaixo o muro, mas pela mancha chega até o distrito ou não? A parte do distrito, vamos usar o termo urbano, não. A pé da igreja, não? Não. Pega fazenda, pega algumas coisas que já pega, ninguém mora, imagina que ninguém mora lá, alto, né? Sim. Já foram feitos várias desapropriações lá, particulares, né? Indenizatórias. Várias, mas é muita mesmo, né? Agora, o que afeta mesmo mais é a parte ali, Córrego do Bação já afeta, Itabirito mesmo afeta, a mancha ela é extensa. Mas com a construção do muro, apesar que esse muro é algo inédito também, tá? Sim, não se tem relatos de construção desse muro em local nenhum, tá? Então, em que apesar que os engenheiros atestem lá, né, por RT a questão, mas também nada foi testado. Ninguém vai estourar uma barragem para testar um muro, né? Mas então assim, tomara que não, mas é só num desastre que a gente vai ter ciência se funciona ou não, mas tomara, eu não quero ter essa ciência não. Depois fica por lá. De aqui de Mariana, de Brumadinho, acho que não vai... vai mudar muito. Ninguém assina à toa. Agora, porque é a primeira vez que aconteceu, foi um desastre. A segunda vez, não, tem uma coisa errada. Agora, assim... A terceira vez, não dá, é o que eu falei. Não dá mais pra ter desastre de barragem no Brasil, depois de dois casos. Dois casos próximos. E tem a questão do descomissionamento, né? Que eles estão pegando muito forte nisso, né? Acabar com as barragens regentes, fazer barragem a seco, né? Algumas coisas Eles assim. começaram a fazer o descomissionamento de forquilhas? Começaram a fazer alguma coisa ou eles iam esperar o muro ficar pronto, agora que ficou pronto? Não, mas já tem maquinário indo pro descomissionamento, sim. Recentemente passa muito maquinário por nós lá pedindo autorização, porque para chegar lá tem que passar por dentro da cidade, então tem que ter autorização especial e horário especial. Já está tendo alguma coisa nesse sentido. Eu não sei se é o descomissionamento propriamente dito ou se é a preparação para ele, mas algo no sentido já tem sim. Outra coisa, Pataro, a gente também não pode demonizar a mineração, porque a região aqui, grande parte do nosso dinheiro vem de mineração. Eu digo grande parte, eu digo 90% é mineração. O imposto recebido do cidadão físico, ele é vultuoso, mas não haveria progresso Ouro Preto, Mariana e Itabirito se não houvesse encontrado uma outra atividade que não a mineração. Primeiro, a gente aqui não tem... O terreno nosso é ruim para plantar. Eu sou de uma região de café. Você descer pro lado, depois de abrir campo ali para baixo, só vê montanha de café. Eu fui criado vendo café a minha vida inteira. Na hora que eu cheguei nessa região aqui para morar, o primeiro impacto que eu tenho, a vegetação é completamente outra. Eu vejo alguns pés de café aqui, mas não vai dar café. Pecuária é muito pouca também. Você tem montanhosa. Ou você vai criar gado confinado, o que é extremamente caro, é muito, muito caro você criar gado confinado, e a vigilância sanitária, questões de animais, também proteção e tal, é muito rigoroso. Ou você vai ter uma carne de má procedência, porque região montanhosa, o que vai dar no animal? O gado músculo. Fica bombado. Fica bombado, o gado fica forte, porque ele ele exercita muito para poder deslocar. Então você vai ter uma carne de baixa qualidade. Só para fazer carne de panela. Só a 100, né? Só a cozida na pressão. Então, o que nós temos, gente? A gente tem que trabalhar com o que tem. Hoje o que tem é mineração. Claro, vão deixar a mineração explorar da forma que ela quiser? Claro que não. Tanto é que existe o Código Ambiental, o Código de Mineração, né? Enfim, as legislações que regulam isso. Agora, demonizar, igual eu já disse, que demonizar, o que se encontrou no rejeito de Itabirito, na lama de Itabirito, é minério, isso é culpa da mineração. Gente, é água. O que teve ali foi água. A água trouxe o minério, que a região é de minério. Agora, não teve rompimento de barragem, não teve abertura de comporta, não teve nada disso. Teve muita água mesmo. E uma pergunta, e depois que acabar o descomissionamento, a Vale prevê destruir aquele muro ou vai virar meio que uma obra faraônica não destrói, turística? Não. Aqui não destrói. Porque lá vira turístico depois, né? Não destrói, não.
porque você vai destruir e vai usar aquele material. Bom, eu não sei o que vai se fazer daquilo, mas acho que destruir é pior. Você vai gerar entulho, vai gerar. Tá lá, deixa aquilo lá. Depois pinta aí lá, faz uns grafites. E vira histórico, vai virar um ponto turístico. Eu não sei se é a sua pasta especificamente com relação transporte, porque acho que hoje mesmo na Câmara eles vão avaliar com relação o ônibus. Eu imagino, talvez você pode explicar um pouco melhor, mesmo que não seja sua pasta, talvez, por que da questão do recurso financeiro, que eles falam de 5 milhões para o transporte público. A gente recebeu essa notícia, mas não recebeu assim a fundo o que seria isso, se é por causa das enchentes, ou se é porque já é histórico, que estava dando prejuízo para a empresa. Qual o motivo desse auxílio para a empresa de transporte público de Itabirito? Boa pergunta, e é da minha pasta, sim, o transporte urbano, coletivo, né? Ele é de nossa responsabilidade. O primeiro ponto a entender é que o subsídio ele não é um subsídio para a empresa, tá? Se confunde muito isso, porque em cidade pequena você tem uma empresa que opera. Sim. Aqui em Ouro Preto você tem a Transcota, Mariano também é o consórcio Rota Real. Agora é um consórcio, né? E a Transcota e Mariano. Aqui agora não é Transcota mais, é só o consórcio. É o consórcio. Tá. Se não me engano, é a ligação. Que acaba que é a Transcota com mais algumas empresas. A Transcota com a Turim, se não me engano. Porque, igual eu falei, eu já morei em Mariano, trabalhei aqui em Ouro Preto, trabalhei na Casa dos Condes aqui 3 anos, no museu, então conheço bem Ouro Preto. Eu lembro da Transcota aqui, tinha aquela outra empresa do Jarbas. A Cristo Rei? Depois mudou, né? Foi Cristo Rei, não sei se não me engano, Turim. É uma outra, enfim. Tinha Mariana também, fazia aquela linha Saramenha por fora. E Mariana Transcota. Então o que se confunde muito quando se fala de subsídio, tá dando dinheiro para a empresa. Não, tá se colocando dinheiro no sistema de transporte, que por vezes ele se confunde em cidade pequena com a empresa, porque é uma empresa só. Itabirito é qual? Itabirito é a Serra Verde, que é do grupo Turim Transcota. É do grupo, é o mesmo grupo, né? É o Reinaldo com o Roberto. Sim. O Reinaldo, acho que Mariana, né? Uns trem assim. Então se confunde muito quando se fala que vai dar subvenção para a empresa. Não é para a empresa, é para o sistema. Mas o sistema é operado por uma empresa. Aqui, por exemplo, se entrar subvenção, é subvenção para o sistema que é operado por um consórcio. Sim. O consórcio é uma união de algumas empresas para um único objetivo da concessão. Belo Horizonte, por exemplo, você tem vários consórcios com várias empresas. Então a subvenção lá... Cada linha praticamente é uma empresa. Praticamente uma empresa, um consórcio, né? Então você tem pro sistema. Tá. O que acontece? Nós temos 4 para 5 anos sem reajuste tarifário. A passagem lá é 3,25. O que nós temos aí biênio 2020-2021? Quase 70% de aumento do preço do óleo diesel. O óleo diesel, só o óleo diesel, ele equivale a quase 30% do valor da passagem. Então, se nós temos 3,25, se você gasta 30%, 33%, em cima de 3,25, a passagem hoje de Itabirito teria que estar 4,10, por aí, né? Só do preço do óleo diesel. O que você teve também nesse período de tempo? Aumento do salário do motorista, com o aumento do óleo diesel, aumento da gasolina, se aumenta frete, que se aumenta os derivados, tudo que é transportado, pneu, peça, enfim, é um conjunto de situações. A empresa, por vezes, notificou a prefeitura, não a mim, historicamente, que estava havendo desequilíbrio financeiro do contrato. E uma das cláusulas do contrato é, havendo desequilíbrio financeiro, você pode fazer a revisão tarifária, né, o reajuste do equilíbrio. O que quase 70% das cidades que têm transporte público hoje no Brasil faz? Subsídio. Sim. Porque se você não aplica subsídio, você desequilibra o contrato. Qual que é a forma de equilibrar o contrato? Aumentar a passagem. Quem que vai aguentar pagar R$5, R$6? Né? Então, nós temos um trajeto curto, né? Porque Itabirito é uma cidade pequena, se for olhar bem. É uma cidade pequena. Quilômetros Aí tem gente que fala assim, mas Belo Horizonte eu pago, sei lá, deve ser o quê? R$4,50 a passagem lá? Não sei. Não sei. Belo Horizonte eu pago R$4,50 e ando 10 km de ônibus. Tá, mas se você repara que nesses 10 km de ônibus toda hora tá entrando e saindo, a cada ponto entra e sai muita gente. Itabirito não. Itabirito, se você pegar a linha Portões... eu não lembro bem o final, mas vamos dar um mais exemplo distante, aqui. Né? Portões, Novo Itabirito, não é Novo Itabirito, enfim, Portões qualquer lugar, lá. Portões Santa Rita, nem sei se tem essa linha lá. Você vai ter muita gente entrando nos portões
pouca gente descendo no trajeto que esse ônibus faz, que é São José, Santa Efigênia, né? Muita gente descendo no centro e esse ônibus chegando vazio no ponto final do Santa Rita. Entendeu? Se for o Santa Rita, por exemplo. Não tem. Então, assim, você não tem rotatividade. O que acontece? Quando se fez o contrato há 15 anos atrás, a expectativa era de transportar... de 15 anos? 15 anos atrás, A expectativa era se transportar 200 mil passageiros mês. Não são 200, ou seja, cada passagem na roleta, né? 200 mil passageiros mês. O ápice foi 120 mil. Então você já tem um déficit de 80 mil. Nunca se chegou. Nunca se chegou. O ápice foi 120 mil. Sabe quantos que carrega hoje? 60, 70 mil. Vão por 80 mil. Sabe quanto que é a gratuidade? 34%. Sem contar a pandemia que deve ter caído demais, na pandemia. né? São 34% de gratuidade. Idosos e deficientes. Lá é 65 anos pra cima? 65. Constitucionalmente, 65 teve uma lei que... Acho que foi 2003, não lembro, sei lá, 2007, não lembro. Para 60 anos também. 60 anos, mas aí foi dado inconstitucional, voltou para 65. 34% de gratuidade. Quem paga gratuidade? Ninguém. A empresa arca integralmente. Pesa o ônibus, consome mais combustível, para mais, né? Nos pontos. Então, mais prejuízo para a empresa. Eu não estou aqui defendendo a empresa, de forma alguma, não tem ligação nenhuma com eles, graças a Deus, e nem pretendo ter, a não ser ligação de fiscal do contrato. Nós temos uma empresa de consultoria, que é a Plano Consultoria, que foi licitada até pelo ex-secretário, ele que abriu o processo estatório, e eu dei continuidade ao contrato. E essa Plano, ela tem a expertise, ela fez Copa do Mundo, ela fez Copa das Confederações no Brasil, fez eventos esportivos fora do Brasil, no Uruguai, ela tem contratos... Olimpíadas fora do Brasil, ela tem contratos até no Canadá, até hoje ela tem contrato lá. Ela foi licitada, ganhou, e o Luiz Wagner, que é o consultor proprietário, falou assim, das duas uma, ou vocês repassam para o usuário pagar o que 3,25 já está pesando no bolso, ia passar para 5, 6 reais, ou vocês dão subsídio. Não tem outra forma. Esse subsídio que é o de 5 milhões ou é... O subsídio, o que acontece? Nós pedimos um crédito especial de 5 milhões para esse ano. Entendi. Porque nós não colocamos... Então é uma confusão que as pessoas estão fazendo. Completa. Não tem nada a ver com a... E por maldade política. Então não tem nada a ver com a enchente, com isso. Não. Isso já vinha antes. Com a enchente também piorou. Mas essa conversa já é anterior a isso. A gente soltou a notícia aqui que em dezembro ia ter uma reunião, mas eles estavam de recesso. Em janeiro voltaram a ter uma Em janeiro reunião. a enchente foi dia 8. Dia 3 de janeiro, eu acho, teve a primeira extraordinária vista. Fizeram mais uma extraordinária vista. O presidente falou, não vou marcar extraordinária mais não. Todo extraordinário que eu marco, vocês estão marcando vista, então vocês não querem ajudar, né? Já, por parte aí do grupo opositor. Só pro vistas algum vereador ele pede vista, ele suspende o processo para ele poder analisar. E aí tem que esperar um prazo da próxima sessão, né? Então, isso são manobras legais, regimentais e o direito do vereador. E o vereador, assim, se ele tá com dúvida, ele tem que pedir vista mesmo. Mas aí, enfim, entra o jogo político. E hoje hoje não, segunda-feira, né? Acho que segunda-feira. Segunda-feira. Volta a reunião da Câmara, o presidente vai colocar de novo o projeto, que é o projeto 002, 2021, em pauta. E o nosso consultor vai também à Câmara explicar mais uma vez, que nós já explicamos incansavelmente isso, mas estamos explicando por quantas vezes mais for necessário, que é a solução, gente. Hoje nós temos 10 linhas rodando. Com a subvenção, nós vamos colocar 19 linhas. Nós vamos colocar 4 linhas na zona rural. Não tem zona rural em Itabirito hoje. Você quer vir no São Gonçalo Bação? Não tem. Você quer vir do Acuruí? Não tem. Você quer ir no Corco Bação Marzagão? Não tem. E qual que é o diferencial? Com a subvenção, quem quer ir para Acuruí, que são 30 km da cidade, vai pagar o mesmo valor, R$ 3,25. Na verdade, eu vou até adiantar, vai ser R$ 3,00. A gente ainda vai abaixar a passagem. De R$ 3,25 a gente vai tirar 25 centavos. A passagem vai ser 3, facilitar o troco. Então o motorista não tem que ficar dando troco mais. Facilita o troco de centavos para dar agilidade. Então hoje você quer
ir do centro de Itabirito para Curuí, você vai pagar R$3. Mesmo que você pague dentro da rua, vai pagar. E outra, por que a gente pôs tarifa única? Eu tô na rodoviária de Itabirito, eu quero ir pro centro. Eu não tenho que esperar uma linha da cidade urbana que passa no centro. Eu posso pegar a linha de São Gonçalo do Bação, porque a linha de São Gonçalo do Bação, ela vai sair da rodoviária, ela vai passar no centro e ir para São Gonçalo do Bação. Eu posso pegar essa linha, porque a passagem é a mesma. Eu dou ainda mais mobilidade, mais modicidade aí para a pessoa escolher a linha. Tá, mas Pataro, por que 5 milhões? Você tem que pedir um limite. Os nossos estudos... É um valor orçamentário. É um valor orçamentário. Os nossos estudos vai rolar em torno de 3 milhões, 3 milhões e 200, 3 milhões e 500. Depende. Ano, não é mês, tá? Porque tem gente já falando que é 5 milhões de reais por mês. Mentira também, má vontade. Pelo que chegou pra gente, foi de uma vez só. Estavam 5 milhões depositados na conta. Não, errado também. Má vontade política de explicar a situação. O que é? Mas aí... Eu vou explicar como que vai ser feito. Tá, mas só deixa eu te falar, você falou que é má vontade, tem muita... chega muita coisa. Eu acho que às vezes falta da prefeitura um posicionamento mais claro. Já fizemos demais. Então. Pra gente não chegar. A gente... Olha, Pataro, agora eu já falei, contato, olha só. vai ser direto com você. Olha só. Chegou pra gente Não, isso. talvez não chegou na real, por ser de outra cidade. Ó, eu já falei... Posso falar de mim? Eu já falei na Câmara, eu já falei na Rádio... Agora vou fazer propaganda dos outros aqui. Eu já falei na Rádio Cidade, eu já falei no podcast do Sou Notícia. Então, assim, todo mundo que pergunta, eu falo, talvez na real não, porque é a primeira vez também que a gente tá tendo contato. E agora com o WhatsApp, e agora vai ter aproximação, né? Então, o que é? Vamos lá. Nós temos que pedir um crédito especial. Por que o crédito especial? Porque nós não fizemos a previsão para o orçamento desse ano. Então, eu teve que abrir um crédito especial. Câmara, apesar que eu te pedi tanto para eu gastar na minha secretaria, me autoriza mais tanto porque surgiu essa demanda mais fora do que a gente tinha planejado. Para os anos futuros, isso já vai estar no plano, na lei de orçamentária anual, na LOA, já vai estar lá. Então, para os próximos anos, não vai ter que abrir crédito especial, já vai estar lá. Então, na hora de discutir o orçamento geral da prefeitura, já vai estar discutindo isso. Tá, por que 5 milhões que eu preciso de um teto? Eu tenho que ter uma base, é daqui dali para baixo. Como que vai ser feito? Hoje eu estou transportando 60 ou 80 mil passageiros mês. Quando a gente ampliar a linha, então se eu tenho 10, vou ter 19. Se eu não tenho zona rural, eu vou ter zona rural. O que eu tô fazendo com isso? Eu estou captando passageiro. Então a nossa previsão hoje é gastar, sei lá, com o que a gente tem, gastar 3 milhões de subsídio. Só que quanto mais passageiro o sistema transportar, menos subsídio eu tenho que dar. Porque como que é feito o cálculo? O cálculo é simples. Quanto que custa para eu operar o sistema de transporte no município? 400 mil por mês. Quanto que o sistema de transporte transportou? 90 mil pessoas. Quanto que é a passagem? R$3. 90 mil pessoas vezes R$3, 270 mil. Se custa 400, eu tenho que dar 210 mil naquele mês. Então, como que é feito? Eu apuro número de pessoas transportadas, no custo operacional, que a gente tem a tabela do custo, quanto que custa o diesel, quanto que custa o encargo trabalhista, quanto que deu o custo operacional? 400 mil. Quanto que o sistema transportou? 100 mil. Quanto que a passagem? R$3. Quanto que isso deu? 300 mil. Quanto que falta? 100 mil. Perfeito. Então, mensalmente, eu vou aferindo quanto que deu, quanto que custou, quanto que falta para complementar. Aí o município vai e complementa. Pataro, vai ser um cheque em branco? Não. Vai ser tudo feito por relatório, vai ser passado por uma comissão que vai avaliar e fiscalizar aquilo e ao final todo mundo assina. Não, realmente a prestação de conta tá ok, esse mês nós vamos pagar 100 mil, esse mês nós vamos pagar 80 mil. Digamos que começa a transportar 150 mil pessoas. 150 mil pessoas vezes R$3 dá 450 mil, não é? Quanto que é o custo operacional? 400. Quanto que eu vou ter que dar? Nada. Zero. Então tem gente falando assim, mas aí a empresa vai começar a rolar a roleta lá, porque quanto mais ela rolar a roleta, mais dinheiro ela ganha. Não. Quanto mais ela rolar a roleta, menos dinheiro ela ganha. Porque cada roletagem é um passageiro. Então, quanto mais ela transportar... o tombo, ela vai ter que mandar o cara por lá, né? Ela vai ter que andar de graça, entendeu? Se ela quiser dar tombo, ela vai querer transportar de graça. Pataro, vamos lá. Por que Mariana vai dar
transporte gratuito. Era a e próxima nós não. pergunta. Já vou adiantar. Só te cortar Eu sou antes do Nostradamus, mãe de Nike, já sei tudo que vocês vão perguntar. Só te cortar antes de falar, só deixar claro, então, não é os 5 milhões necessariamente. Não, Isso não. É o teto, E é variável. É variável de acordo com o mês. No Demanda. contrato dele lá, ele tá previsto, que ele tem que ganhar 400. Se ele não ganhar 400, você tem que completar. Basicamente é isso. Vocês estão fazendo isso para que não se aumente o valor da passagem. Para não ter aumento de passagem. Pelo contrário, nós vamos diminuir. De 3,25 vai para 3. Perfeito. Agora Pataro, ficou claro. Ficou? Bem claro. Se continuar tendo crítica, é má vontade ou não é? Só pode, não tem outra explicação. Vamos lá. Mariana vai dar o transporte gratuito. Primeiro 6 meses, podendo renovar para 6. Mas eu acho que isso agora vai ser a vida inteira. Sim. É difícil tirar. O que eles vão fazer agora é a licitação em 6 meses, porque já tá acabando o contrato de concessão. Sim. Mas eu imagino que mesmo licitado, depois vai continuar transporte gratuito. Sim, é. Ó, Mariana, se tá me ouvindo, me desculpa, eu não sei o número, mas parece que são 11 milhões por ano para ter o transporte gratuito. Ou seja, o passageiro não paga nada. Todo o custo operacional, a prefeitura banca, 11 milhões por ano. Nós não optamos por isso porque é muito dinheiro para nós. Mariana, eu acho que é mais rico que Itabirito. Não, tá igual? Não, tá baixo. Tá baixo? Tá menor? baixo. Agora, eu não sei se vocês podem gastar o CEFEM com isso. Não. Que é uma questão. Não. O CEFEM, ele é rígido. Então, para estruturas, obras, e não pode para transporte. Então... Mesmo assim, estruturas e obras afetadas pela mineração. Porque vocês têm muito CEFEM, né? Tem muito CEFEM, mas, gente, por exemplo, eu não posso gastar CEFEM, deixa eu pensar aqui, para pagar uma festa da cidade. Não posso, né? Eu não posso gastar CEFEM. Com educação, talvez, eu não sei. Não, a educação o CEFEM tem uma parte? Pode, exceto folha de pagamento. Entendi. Parece que tem uma decisão do Tribunal de Contas que já condenou alguém que usou o CEFEM para pagar a folha geral da prefeitura, não só da educação, geral. Também não então, pode. Isso é importante explicar. Tem umas balizas. Se você fosse fazer isso, quanto você se gastaria em Itabirito? Itabirito? Tudo por conta da prefeitura. 100%? É, igual aí, Mariana. Eu sei que é uma coisa mais... Não, é só a gente ter o custo operacional. Talvez rodaria por volta disso, porque Mariana parece que serão 16 linhas. A gente vai trabalhar com 19. Não, Mariana aumentou para 24, se não me engano. Com integral agora é 24? Isso. Tá. E os distritos, e os distritos, 24 para 9 milhões. Talvez o nosso geraria em torno, não sei, vou chutar uma conta de padeira aqui, uns 8 milhões, alguma coisa assim, né? Nesse tipo. Então, assim, a decisão política nossa foi: a gente abaixa 25 centavos, mantém R$3 e entra com subsídio de até 5 milhões. Mas eu creio que a gente não vai chegar nesses 5 milhões em momento algum, se Deus quiser. Porque a gente quer... O que a gente quer? A gente quer um sistema eficiente que transporte muitas pessoas de forma cidadã mesmo, de forma humana. Nada de superlotação. Vai ter superlotação? Gente, vai. Todo lugar tem. Eu já cansei de pegar 11 Mariana, 5, 6 rodadas, tá lotado. Isso vai ter superlotação. Não tem como não ter. Mariana, mas são agora picos. Vai ficar feio pra empresa se o transporte lá não for muito bem feitinho. Mas aí tem um detalhe. Porque olha só, vamos pular. Você vai ter em Mariana 24 linhas, né? Aí depende também de quantos carros por linha. Se os carros vão se cruzar ou se vai ser um carro de ponta a ponta. Se você... a gente tá pondo aí 11 milhões de reais. Se continua tendo ônibus lotado, a prefeitura vira e fala assim, o empresa lá, sei lá se vai ser a Transcor, o Joaquim, nessa linha eu tô com um carro, eu quero 2 carros. Vai aumentar o subsídio, porque se aumenta o custo operacional, entendeu? Eu posso colocar 200 carros, mas isso vai me representar o quê? Se eu tenho 10 carros e põe 200, vai me representar 190 vezes o meu custo vezes 190, né? Porque quanto mais carro eu ponho, mais custo eu tenho. Nossos ouvintes aqui, ó, o Christian falou que é o Portões Gutierrez. Ô, Christian, obrigado. Portões Gutierrez. Agora, esse negócio de falar igual Mariana, não dá. Cada cidade tem sua particularidade. Cada cidade tem a sua... Tem a sua extensão territorial, que isso também acaba que interfere. Não, e é tudo, vamos lá. Mariana optou por dar o transporte gratuito. Em que ele tirou? Com certeza, em alguma área reduziu o orçamento, né? Itabirito resolveu dar o transporte subvencionado de até 5 milhões ano.
em que nós tiramos 5 milhões? Porque dinheiro não brota. Sim. Se Mariana deu 11 milhões, ela já do orçamento ela vai ter que tirar 11 milhões de algum lugar, ou de alguns lugares, né? Então são estratégias, política são também, escolhas né? políticas. Ó, o prefeito Juliano preferiu dar integral, mas preferiu não atacar. Tô dando um exemplo, Juliano, me perdoa, a gente até se conhece, eu fui diretor da cadeia de Mariana, então a gente se conhece. Não tô falando que é isso que ele fez, não. Por exemplo, ele pode ter optado a dar 11 milhões no transporte, mas ter menos festas, por exemplo. Sim. Né? Ter menos eventos culturais, que também gasta dinheiro. Então é aquele negócio. A coberta é curta. Vai vestir um santo e desvestir outro em alguns pontos. São escolhas. Nós optamos por manter, diminuir 25 centavos, manter R$3, que é o que a população paga, 3,25 vai ser 3, mas nós vamos ofertar um serviço de melhor qualidade. Né? Ótimo. Rodrigo, mais alguma coisa? Vamos para os finais? Vamos pros sinais, eu acho que foi bem esclarecedor, principalmente essa última parte aqui do transporte. Às vezes a informação não chega de forma clara e direta, então bom, ficou esclarecido para muita gente de Itabirito também. Rodrigo, só para você ter uma ideia, Lafayette não tem transporte urbano oficial mais. A empresa entregou. Deu conta. Não, a empresa falou, porra, eu só tô tomando prejuízo. Não pode nem falar essa palavra. Poxa, relaxa. Só tô tomando prejuízo. Eu vou manter o serviço, por que se eu tô tomando prejuízo? Entregou. Lafayette ficou quase 2 meses sem. Parece que agora tá tendo alguma coisa lá, uns pirueiros. No contrato ela tem uma penalidade. Mas por desequilíbrio financeiro ela pode rescindir. Se tá tendo prejuízo. Quem que trabalha por prejuízo? Tá certo. Eu não sei se a rádio é sua. Se for, você começar a tomar prejuízo aqui, você vende aqui, vai. Eu vou vender pastel na praia, vou viver de miçanga. Não é? Ninguém trabalha por prejuízo, gente. E eu não tô defendendo a empresa, não. Eu tô falando que ninguém trabalha. E você só tem um serviço de qualidade quando a empresa, ela tá se sustentando. Se a empresa não se sustenta, não tem. Tem gente que fala, mas tinha que ter licitação. Gente, poderia ter licitação, mas a renovação é algo contratual também que pode ser feito. Outra empresa não... Gente, também você não adianta você ter uma licitação que ninguém vai cumprir, não, aí sabe o que vai acontecer? Teria uma licitação, entraria uma empresa, cobraria 3,25. Com 3 meses ela vai bater na porta do Orlando, ô prefeito, tá me dando prejuízo, eu vou largar esse troço. Entendeu? Então, assim, foram decisões políticas tomadas que nós optamos pela renovação e tentar dar a subvenção, que é a forma. Não havendo subvenção, aí nós vamos ter que ter uma outra estratégia, que aí só Deus sabe a forma que a gente poderia melhorar lá. E aí, Rodrigo? Não, perfeito. A gente também tem que parar, gente, que é meio que vício do Brasil. Você vê sempre captar a empresa como o vilão que a gente falou aqui da mineradora, estamos falando das empresas de ônibus agora, estão ali por lucro para trabalhar, dar emprego para muita gente também. Não é errado a empresa ter lucro, só que tem que ter um equilíbrio, tem que prestar um bom serviço para o município. É importante a fiscalização para saber com relação a isso. Exatamente. E outra, igual eu falei, com a subvenção eu vou poder cobrar muito da empresa. Se a empresa não me atender eu dando dinheiro, eu tiro a empresa fora, gente. Eu não sou dono da empresa, não tenho errar preso com eles. Tô dando dinheiro para o sistema. Eles estão recebendo dinheiro para manter o sistema operacionalizando bem. Se passar 2, 3 meses continuar ruim, a empresa eu vou cancelar o contrato dela, eu vou dar uma canetada lá, processo administrativo e tchau, empresa. Eu quero um serviço bom, eu tô pagando por ele, né? Agora, só para encerrar, esse assunto ele é curioso. Existe já um estudo jurídico na Câmara dos Deputados para criar o subsídio nacional. Então não é o município mais que vai pagar, é a União, porque já se sabe, gente, que não dá conta do servidor, do usuário pagar e manter o sistema de transporte urbano sem subsídio. Tomara que vá para frente, tomara que aprove, que aí o dinheiro vai vir da União, o município não gasta nada com isso, e qualquer dúvida é com o presidente que estiver sentado na cadeira lá, que vai ter que responder por que tá dando dinheiro e o trem não tá funcionando bem. Acho que vai dar mais confusão aqui. Boa tarde, obrigado pela presença. Rodrigo, antes, aquela pergunta tradicional com relação às eleições desse ano. Eu não vou ser candidato a deputado nem a presidente. Qual a sua preferência? Seria o mais Bolsonaro, Lula? Vamos começar pelo estadual. Calil, Zema. Pronto, só isso.
É difícil, né? Vocês me arrebentam, assim. O estado do Zema não tá fazendo uma má gestão, não. Apesar que, né, igual eu disse, eu sou policial penal, nós estamos meio mordidos com ele, que ele falou que ia dar 3 aumentos pra gente, deu 1 e tá faltando 2. A tropa da segurança pública não tá muito satisfeito, basicamente, nessa parte salarial. Mas na parte governamental, indo bem. Na União, cara, é difícil. O Bolsonaro é um cara complicado, né? Tem uns que gostam, tem hora que eu gosto, tem hora que eu tô bravo com ele. Mas eu não sei, na União... Você tá eu acho esperando que tá faltando, a terceira via aparecer? Tá faltando uma terceira via forte, sabe? Nós já tivemos a experiência do Lula, eu acho que ele já deu a contribuição dele, foi um bom presidente à época, já deu a contribuição dele. O Bolsonaro deu a contribuição dele, rateou demais. Eu acho que talvez a gente vir numa terceira via seria o melhor. Mas é aquele negócio, né, cara? É política. Política, religião e mulher, a gente não se discute, não, porque cada um tem uma preferência. E futebol? Ô, rapaz, futebol foi no Mineirão ontem, hein, Manu? Eu e Manu que tá aqui comigo, Deus me livre. Atleticano, Cruzeirense? Cruzeirense, passar raiva ontem. Patricão meteu um gol lá. Patrick nunca fez gol no Cruzeiro jogando pelo Atlético, agora o cara faz. Eu vou falar assim, nós fomos na esperança, não, o time tá bom. Rodrigo Costa lá. Seu Ronaldinho não... Você é atleticano? Eu sou atleticano. Mas o Ronaldinho não deu um jeito lá, meu Deus do céu, acho que essa SAF... eu não posso nem usar o termo que ia Mas vamos na esperança, né? Pra quem já sofreu 3 anos, sofrer mais um na esperança, tá bom. Antes nem esperança a gente tinha, né? Então, muito obrigado, viu, Pataro? Gilson, Rodrigo, eu agradeço o convite, estou sempre à disposição pra gente prosear mais um pouco aí de vários assuntos diversos que vocês queiram fazer o convite. E canal aberto comigo no Zap aí, no Instagram também. Quando chegar essa informação meio torta, ô Pataro, chegou informação pra mim, é verdade? A partir de agora... Ó, né, não é verdade não. Mas brigadão mesmo e pela recepção. Nossa, foi excepcional a recepção aqui. Tanto do Gilson quanto do Rodrigo. E nós estamos sempre de portas abertas lá na secretaria para poder tirar as dúvidas. Agradeço mais uma vez, Pataro, obrigado. Agradecer também o pessoal que está nos vendo, nos assistindo aí, mandar um abraço pro pessoal da Secretaria de Segurança e Trânsito, toda a diretoria lá, o Comando da Guarda, Comando da Brigada, Defesa Civil que está nos acompanhando, o pessoal da Prefeitura e também o pessoal da cadeia. E não os presos, tá? Que os presos, tomara que eles não estejam me acompanhando, que eles não podem. Rádio pode, mas no telefone pode não. A Manu tá rindo lá. E o pessoal do sistema prisional mesmo tem me acompanhado aí da Polícia Penal, uns amigos que eu mando, vou estar na rádio. Aí já tem uns comentando aqui, os puxa-saco aos amigos. Valeu, pessoal. Obrigado. Você pergunta lá, você faz uma sondada lá, se o preso tiver visto no celular, vou mandar se algum preso comentar, fala, o preso da cadeia. Na rádio. Pode pular lá que tem telefone. Abraço, Pataro, obrigado novamente. Esperamos você, prefeito Orlando. Já fizemos o convite várias vezes. Quem sabe o Pataro agora dá uma força pra gente. Orlando, pode ir, pessoal, é gente boa. Não precisa ter medo, não. O pessoal não aperta muito, não. Valeu, gente. Abraço. Valeu. Ficamos agora com o Real Entrevista. Daqui a pouco tem o jornal comigo novamente. A Real FM de apresentar Real Entrevista. Real FM, música e informação, sempre na medida certa. Música, notícia e promoção.